Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? 100%? Vamos lá. É, a gente vai fazer uma análise hoje aqui de uma call de venda vendendo para lojas de iPhone, tá? E dar um contexto em relação a essa chamada aqui. Para quem já me conhece, já provavelmente viu algumas calls minhas, vocês vão notar que essa call aqui, ela não ficou muito bem estruturada. E o porquê disso? Eu nunca vendi nesse nicho aqui que vocês vão ver eu fazendo a call agora, entendeu? Foi a primeira vez, a primeira call que eu fiz. Um dos nossos clientes teve uma dificuldade. E nesse dia eu fechei essas duas lojas de iPhone que vocês vão ver aqui agora e fechei uma franquia de loja de tinta. Esses dois nichos eu nunca tinha vendido. E vocês vão ver que as minhas perguntas elas não vão encaixar 100% com as perguntas que o Luca fez no review na outra call. O porquê disso? Porque se você não tem o seu framework montado para vender cada oferta, você não consegue desempenhar as perguntas na hora tão bem. Só que o que eu quero mostrar aqui é que mesmo sem uma estrutura para poder vender em alto nível, ainda assim eu consegui realizar as vendas. Por quê? Porque os princípios de cada call, para que você tenha um bom fechamento bem sucedido, eles estavam aqui. Então eu vou mostrar para você que mesmo sem as perguntas certas, se você seguir os princípios, você vai chegar aonde você precisa ir e você vai ter bons resultados em vendas. Agora, se você quer ter um alto resultado em vendas, para cada oferta que você vende, para cada nicho que você vende, você precisa ter um framework muito bem escrito para aquele nicho. Porque senão, você vai ter muita dificuldade. Vocês vão ver eu lidando com essas dificuldades aqui ao vivo. Vamos lá? Então, só dar contexto, tá? O expert, no caso é o Gabriel, meu xará, já havia feito uma call com ele antes, só que ele não tinha fechado. E aí agora eu entrei ali como se fosse meio que uma parte do time do Gabriel para poder tocar a nova call com ele. Só que vocês vão ver que eu vou rodar a estrutura de assessão estratégica inteira, entendeu? Esse lead me parece que ele veio de prospecção fria. Então, bora lá que eu vou mostrar isso aqui na prática. No shopping. Sim. Porque eu tinha uma com sócio e acabou que ele saiu e a gente acabou que comprou a outra loja dele também. Ou seja, hoje nós temos duas lojas no mesmo shopping. Esse shopping hoje, nele também tem o cara que mais vende em Salvador, que é a... Só que só pra vocês terem contexto, tá? Eu já entrei aqui dentro de Estrela Norte direto, tá? Já entrei direto ali, agora ele já tá me contando um pouco da loja dele, eu tô meio que pegando a situação atual dele, praticamente, né? Como que é, o que que não é, quantas lojas ele tem, como é que funciona, para eu entrar na fase de problema. Então a gente já entrou direto aqui dessa forma. a Mobilitech. Hoje eles são uma loja que vende em torno de 1.000 aparelhos por mês. Então, Ah, assim, já tem o tráfego voltado para o shopping gerado por ele. Hoje ele tem essa demanda alta e acaba que eu passei muito tempo, assim, muito tempo que eu digo 2, 3 meses, vendendo apenas o refúgio dele. Como é que funcionava isso? Ia na loja dele, ou estava muito cheia, ou ele não tinha um aparelho, ia para minha loja. uhum, Já é um negócio, assim, para quem tá no começo é interessante, porque a gente já conseguia pelo menos pagar as contas e claro. iniciar o próximo mês, certo? Uhum. Só que quando a gente entra no negócio, não é esse nosso objetivo. A gente não quer, tipo assim, viver de Uhum. ainda que os outros perdem, né? A gente quer entrar no negócio forte. A gente tá fazendo um investimento bacana, tá procurando Uhum. estruturar. Então, o que que é interessante aqui, olha, é muito bacana que aqui dentro, né, quando eu perguntei para ele, cara, só me dá um contexto aqui, então hoje você tem uma loja de iPhone, como é que é isso? Por que que eu fiz essa pergunta? Como eu nunca vendi no nicho, eu preciso entender um pouco do que o cara tem. E aí ele me explicou um pouco do que é, né, que ele vende dentro de um auto shopping, e dentro desse auto shopping ele tem duas lojas, e tem uma terceira que é do concorrente dele. E aí essa loja do concorrente do terceiro é a que gera o tráfego violento, e aí ele meio que fecha na rebarba ali os leads que ficam pelo caminho. E aí o interessante disso que ele está trazendo agora é que ele já explica, né, o desejo que ele tem, que é não continuar assim, é ter um negócio sólido. Só que o que acontece? A forma que ele vende hoje, somente na rebarba do outro cliente, não permita com que ele tenha um negócio sólido. Porque ele depende do outro, ele não tem um canal de aquisição. Então é isso aqui que a gente vai validar. Então, quando o lead ele entra na call, no primeiro momento, a pergunta que você tem que fazer para ele, e aqui ele já revelou o desejo, e eu já segui direto por causa disso, é a seguinte pergunta: Fulano, eu vi que você agendou essa call com a gente aqui hoje, então, baseado nisso, que tipo de ajuda você está precisando agora para poder alavancar as vendas da sua loja iPhone? Essa seria a pergunta ideal para Estrela Norte, entendeu? Que foi, na verdade, eu nem fiz a pergunta, ele revelou aqui. Então, no caso, as minhas causas começam desse jeito. Por exemplo, fala, Gabriel, beleza? Cara, eu vi que você agendou essa call aqui para poder tratar mais a fundo sobre talvez como que a sua imobiliária pode vender mais, correto? Correto. Ok, então, olhando por esse ângulo, que tipo de ajuda você sente que você precisa agora para poder fazer com que a sua imobiliária venda mais?
Cara, eu preciso gerar lead qualificado para os meus corretores. A Gabriel só vende por indicação e eu preciso de ter um funil, uma estrutura, né, que me permita gerar oportunidade de vendas todos os dias. E aí eu entro dentro de situação, né, que é o que eu fiz aqui agora. Cara, então me conta hoje, como é que essa imobiliária ela vende agora? Porque eu entro implantando dúvida, entendeu? Então vocês vão ver eu passar exatamente por esse processo aqui agora. Então só dando esse contexto, que agora a call já seguiu, né, dentro de situação. Vamos lá. Para ter Uhum. chegar junto mesmo, né? Então, o que Sim. acontece? A gente está pensando, já está querendo fazer esse investimento em tráfego, montar a estrutura da marca, fortalecer a marca, para se Uhum. posicionar no mercado de uma forma diferente. A gente quer Sim. ter mesmo, assim, a nossa cara, né? Nosso padrão de loja. Uhum. Então, a gente está buscando. Uma coisa, não sei se vocês prestaram atenção aqui, né? Ele tá falando tudo isso e eu tô olhando para baixo ali porque eu tô anotando, é o padrão de loja. Nós não queremos ficar refém das outras pessoas, de outras lojas que ele falou. Eu sempre fico olhando para baixo porque eu tô anotando. Outra coisa também, não sei se vocês prestaram atenção, é o jeito que eu engajo ele. Eu nunca fico calado. Por quê? Se você ficar calado enquanto a outra pessoa está falando, isso gera na cabeça da pessoa um gatilho que provavelmente está rodando um script nela. Você vê que eu fico interrompendo ele o tempo todo, né? Uhum, ok. Ah, sim, eu estou aqui com você. Por que que eu faço isso? Para que a conversa fique mais natural. Apesar de que, neste caso aqui, eu não estava muito scriptado, mas se for uma call real, eu vou estar muito redondo, né? Meu script, ele vai estar muito cirúrgico ali. Então eu fico engajando, ok? Aham. Eu tô aqui com você. Por que que eu falo isso, né? Para pessoas ter uma conversa mais natural comigo e ela baixar a resistência de venda. Se você ficar calado enquanto o lead fala, o lead fica calado enquanto você fala, isso vai gerar resistência de venda nele também. Então, esse é um detalhe que eu vejo muita gente errando e que, pô, não é isso mais, entendeu? Então, aqui a gente está dentro da parte de situação e estado atual. Essas alternativas para se Uhum. posicionar mesmo no mercado. Há quanto tempo que você tem essa loja mesmo? Me recapitula esse ponto, que você Essa, tem as ó, duas lojas? vamos As lá. duas. A primeira Uhum. loja, que é de cima, que era o meu primeiro negócio, a gente abriu em Uhum. agosto de 24. Uhum. A loja Uhum. de baixo já deve ter uns 2, 3 anos rodando lá Uhum. embaixo. Só que eu assumi agora em fevereiro, mês passado. Ó, Que pra foi você quando. ver. Hã? Ó, pra você ver, né? Foi recente agora, fevereiro, pô. Isso, a de baixo foi, Aham. mas ela já tem uns 2, 3 anos de mercado. Sim. Porque foi justamente essa Uhum. solução da sociedade, que tem um débito, Aham. que a gente Aham. acabou assumindo essa loja também. Sim. Ok. Maravilha. Outra na mesma página. Essas duas lojas hoje, né? Como é que elas estão vendendo? Você falou que o tráfego vem dessa outra loja que faz 1.000 vendas por mês, me parece? É mais ou menos isso que você Isso, tinha mais ou falado? menos isso, ele vende muito É. por mês. Uhum. Aí o que Aí, acontece? Tem um fluxo aí o bastante. pessoal vende lá e vem para sua loja? Como que funciona esse fluxo? Vamos lá. Essa Hum. loja, a loja de cima, que é Atacadão, ela. Uhum. Então, vamos lá, pessoal. Isso que é interessante que eu fiz agora. Se o cara já tem um sistema de venda, ele já vende de alguma maneira, qual que é a melhor fórmula de eu conseguir criar um problema ali sem gerar resistência de venda no cara? Eu implantando dúvida, correto? Então a primeira pergunta que eu faço é como que você vende hoje? Digamos que você estiver vendendo para um cara que já tem estrutura, por exemplo, no caso ele. Fulano, como que você vende hoje? Ah, cara, eu tenho um funil de vendas, ok? E como que estão os seus anúncios? Como é que você está fazendo seus anúncios agora? Ah, eu tô usando essa cópia aqui. Caramba, é dessa forma que você faz as suas copies? Ou, uma pergunta muito boa. Ok, então você já tem funil, né? Tenho. Quando você investe em anúncio hoje, quebra para mim os números. Você investe quanto, gera quantos leads, quantos são qualificados, desqualificados, quanto gera visitas e quanto geram vendas? Ah, cara, eu não tenho esses números. Peraí. Você não tem esses números? Como é que você quer escalar suas vendas se você não tem seus números? Como é que você toma decisões? Olha, eu implantando dúvida na cabeça do cara. Sinistro. Então tem dois caminhos, né? Ou o cara já vai me trazer direto o problema, ou eu implanto dúvida no que ele faz. Entendeu? Essas são as duas melhores fórmulas. Tem outras fórmulas também, mas essas são as duas melhores formas de você entrar dentro do problema real do lead. Vocês vão ver como é que isso aqui vai acontecer na prática agora. Então vamos lá. Tem essa loja, ela é parede e meia, né? Tem a loja dele, Ok? tem uma loja e tem a nossa loja. Isso Ah, acaba que o shopping tem muito fluxo de gente, de pessoas que uhum, se direcionam, claro. porque nesse shopping aqui, hoje tem 7 lojas de celulares. Então, o Uhum, próprio shopping já é um polo de referência de celular. uhum, Então, o público acaba que vai direcionado para o shopping para comprar. Para você ter uhum, ideia, no sábado eu uhum. vendi 9 aparelhos, sem Caramba. estar na internet. Vendendo apenas Uhum, por esse fluxo de pessoas que passam no shopping. sim. Só que assim, vender 9 aparelhos é bacana, é legal, só que esse não é nosso objetivo. A gente tá fazendo um investimento alto para ficar trocando dinheiro no shopping, entendeu? A gente quer de fato ter algo mais agressivo, mas com cara Uhum, de nossa loja mesmo, entendeu? Um seu negócio que seja rentável, uhum. que dê realmente retorno financeiro.
Agora um ponto. Aí pra você ver, né? Olha pra você ver que louco isso aqui, né? Ele vem trazendo os desejos que ele quer. Entendeu? E vocês vão ver como é que eu vou explorar isso aqui agora um pouco mais dentro de problema. Sabe, ela tá nesse fluxo aí, você falou, né? Chegar a vender até 9 iPhones aí num dia igual aconteceu. Você sente que só isso não é suficiente para poder pagar as contas e ter um negócio realmente sustentável? Porque me Paga as parece que já contas. tem muito fluxo, entendeu? É isso, porque que Tipo, acontece? A margem do negócio é apertada. Eu vendo aparelho aqui que eu ganho. a... isso aqui é interessante, tá, pessoal? Isso aqui é interessante. A maioria aqui agora, talvez baseado no que ele tinha falado, já teria pegado ali e começado a assumir um monte de coisa. Né? Então você não vende desse tanto porque você não tem funil, né? Então você não faz isso por causa daquilo, né? E começa a tentar implantar problema na cabeça do cara. O que eu fiz aqui? Não, cara, agora, parando pra pensar por outro lado, né? Só o que você tem aí, pô, chegar até vender 9 aparelhos em um dia, só isso não é suficiente? Aí ele, não, Gabriel, porque não é bem assim, né? Porque a nossa margem ela é muito apertada. Ah, tá. O que ele tá trazendo aqui agora pra mim? O real problema dele. Como ele não tem uma estrutura de venda e a margem dele é apertada, se ele não vender muito, ele não ganha dinheiro. E mais à frente eu vou aprofundar dentro do problema do cara. Então a gente saiu de conversar aqui de brand e tal, de atração. Agora, mano, minha margem é apertada e eu preciso vender mais. Por causa disso aqui. Entendeu? Então, por que tá acontecendo isso aqui, né? Eu consegui pegar um pouco do que é o problema. Nós vamos entrar há quanto tempo isso acontece e nós vamos pegar o impacto do problema, né? É sempre assim que você faz. É uma fase de problema muito bem feita. Você tem que pegar o problema. O que é o problema, contempla a causa e o impacto. Aqui vocês vão ver eu passar um pouco por tudo isso. Talvez não na mesma ordem, como geralmente eu faço. De novo, né? Que eu nunca vendi nesse nicho, então o meu framework não está otimizado. Eu estou tendo que pensar as perguntas na hora, e isso é um problema, tá? Mas mesmo assim, a gente ainda vai fazer o lead ter consciência do problema, criar o gap para ir para onde ele está querendo chegar, que é vender o tanto de iPhones que a gente vai traçar lá na frente, a meta com ele ali. Então, vamos seguir. R$ 300, R$ 400. Então, assim, a gente precisa ter um volume considerável para poder ter, de fato, uma rentabilidade boa, entendeu? Porque, assim, pagar as contas, ok. Tá vendo? Aí ele trazendo as dores dele e os desejos. Eu não tenho déficit, assim, eu não tenho operação em Aham, prejuízo, certo? Até uhum, porque meu custo fixo é muito baixo. Só que uhum, eu não quero, assim, pagar as contas, ou que chegue no final do mês sobre 10, 20, 15. Eu quero fazer algo, assim, mais robusto. Eu tenho, assim, hoje, aporte financeiro pra gente conseguir botar um estoque bacana e uhum, conseguir fazer um negócio mais robusto, entendeu? uhum. Sim, entendo. Que hoje quem toca a loja toda é só você sozinho ali lidando com todos os problemas, ou você tem alguém pra te ajudar? Não, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, tem, eu conheço, tem outros funcionários também Uhum. bons, mas, assim, eu tenho outro sócio, mas hoje quem toma decisões da hora sou eu. Sim, sim. E no comercial, né? Quem que faz as vendas ali ativamente dos iPhones além de você? Tem mais alguém? Não, eu não vendo, eu nem fico assim na loja. Aham. Ah, claro. A gente tem 3 vendedores na loja e tem um board que são responsáveis por essa parte de assistência, recepção de aparelho, compra de aparelho, vende aparelho. Uhum, Eles que tomam a uhum. frente dessa operação. Quando a gente naturalmente fala de criar um canal na qual a gente traz mais demanda, além desse que já tá trazendo ali que você falou do seu concorrente, você sente que o atendimento, né, o comercial terá que ser um pouco diferente. Sim, sim. Hoje, em relação às pessoas, né, os vendedores que você tem, mencionou muito bem, essas pessoas, você sente que eles têm um bom conhecimento de vendas, ou eles talvez têm que lapidar alguma coisa ou outra, principalmente para esse cliente novo que vai chegar? Vamos Qual é a lá. sua Eu visão um acho pouco disso? que, eu acho que Isso que é interessante. Então, por exemplo, eu peguei que ele então não tem um canal de vendas validado. Ele depende do outro cliente que gera os leads. Só que um problema só, provavelmente eu já faria a venda. Só que dois problemas é certeza. Então, uma vez que eu peguei o problema do marketing, nesse caso aqui que não tem, não gera lead, a margem dele é apertada, ele precisa vender pra caramba. Daqui a pouco eu vou explorar isso um pouco mais. Agora eu vou entrar no problema do comercial. Será que o comercial dele está realmente preparado para poder vender para essas pessoas? Então, vocês viram o jeito que eu fiz a tonalidade, né? A forma que eu fiz a pergunta para ele? Aquilo estava implantando dúvida. Tipo, cara, as pessoas que ficam no seu comercial hoje, você sente que talvez nesse lead do tráfego, você sente que vendendo para esse lead novo, elas vão, com o conhecimento que elas têm agora, né, elas vão performar do jeito que elas realmente poderiam? Ou você acha que não? A tonalidade de implantar a dúvida. Quando eu falo desse jeito aqui, eu tô questionando o cara, só que de forma leve. Então essa tonalidade preocupada, ela implanta dúvida na cabeça do cara. E aí ele vai começar a justificar, né, o porquê que talvez eles precisam de treinamento para poder ter resultados melhores com esse lead de tráfego. O que eu vou fazer com isso aqui? Tudo isso que eu tô pegando, tô olhando para baixo, eu tô anotando tudo, é porque com isso aqui é que eu vou dar um pitch no cara muito foda, que vocês vão ver isso acontecer daqui a pouco também. Né? Então, nunca pegue um problema só, sempre pegue vários problemas
e implante dúvida na cabeça do cara no que ele tá fazendo, no que ele tá deixando de fazer, que possa tá atrapalhando ele chegar nos resultados que ele realmente quer. Então vamos lá. Que, Ah, assim, todo conhecimento para se agregar é necessário. Eles claro. têm a expertise deles de venda, eles têm Uhum, o conhecimento deles, mas claro que a gente, uhum. adicionando o canal de venda, trazendo mais gente para a loja, eu acho que é necessário, sim, uma lapidação, adicionar algumas coisinhas para eles poderem estar, de fato, aptos para esse movimento novo, né? Porque não adianta eu inserir. Além de só estar com um problema só, pessoal, é interessante vocês prestarem atenção que o jeito que eu vou questionando o lead, ele vai criando na própria consciência do que ele precisa para chegar nos resultados que ele quer. Porque uma coisa, de novo, tá? Uma coisa é eu, Gabriel, profissional de vendas, falar. Outra coisa é o lead falar os problemas e das soluções que ele quer. É completamente diferente. Entendeu? Então, quanto mais ele tomar consciência de tudo isso, que por enquanto a gente estava falando só de tráfego, agora a gente está falando de treinamento comercial, já muda tudo. Até na hora quando eu for passar para ele a oferta, né, for dar o pitch nele de vendas ali, a percepção de valor gerada será muito maior. Então, preste atenção nisso aqui. Quanto mais problemas, melhor. Cliente na loja, se minha equipe não estiver preparada, vou trocar um gargalo por outro. Sim, a gente definitivamente já viu isso acontecendo em alguns dos nossos parceiros aqui também. Agora, hoje, além dessa demanda que vem dos outros clientes, além disso aqui, você tem mais algum outro canal de venda ou é praticamente só isso mesmo? Rapaz, hoje eu trabalho só dessa forma, assim, eu não estou posicionado na internet, a Google Ads, a loja Uhum, de baixo, tem até aham, uma página já interessante, bacana, que já uhum, tem assim, já uhum. tem um valor investido em tráfego, já tem Massa. uma movimentação maior. A Uhum, Atacadão, não, a Atacadão hoje vive apenas de público passante. Vive de público uhum, passante, indicação, boca a boca, sim. assim, a gente tem uma equipe que conhece muita gente, acaba falando, indica, vai. Meu sócio aqui Uhum, também é um cara que trabalha, como trabalhou muito tempo com evento, ele tem assim, um portfólio de uhum, amigos e clientes de outros negócios grande, uhum, e acaba que isso vai oxidando na loja. uhum, Mas de posicionamento na internet, dessas coisas, hoje é praticamente nulo o nosso posicionamento na uhum. internet. E pelo fato de me parecer que já é um comerciante experiente nessa área, de novo, tá, talvez o que é óbvio pra você, geralmente não é óbvio pra mim. Sim, Aonde sim. que virou a chave, assim, que você pensou assim, cara, a gente precisa realmente, talvez, criar um posicionamento na internet pra poder crescer e parar de depender somente dessa outra vertente, sabe? Aonde que É, deu estalo, assim? porque assim, a loja de celular Hum. hoje não é nosso negócio principal, a gente já vende outros Sim. negócios, né? Então a gente Aham. chega no momento que a gente. Então, de novo, por que que eu fiz essa pergunta pra ele aqui, né? Pra descobrir qual foi o momento do basta ou o momento da mudança. Porque, de novo, isso aqui é uma coisa que eles chamam de alavancagem emocional. Toda vez que a pessoa ela reflete daquele momento de impacto, ou que a pessoa sentiu algo que ela precisa mudar, ela tende a ter mais urgência para poder mudar. Principalmente lá na frente, se começar a dar muita objeção. Então, essa pergunta que eu fiz aqui foi para isso, foi para trazer alavancagem emocional. Por exemplo, né, o que que você viu ou viveu, Gabriel, no seu momento atual da sua imobiliária, fez cogitar aumentar as vendas agora, talvez plugando um funil de marketing, sendo que você poderia continuar vendendo somente através da indicação? E por que eu tô te perguntando isso, Gabriel? Porque talvez o que é óbvio pra você não é tão óbvio pra mim, entendeu? Então, essa pergunta aqui faz o lead revelar um pouco mais a fundo o que é o problema e a causa raiz da mudança, né? O que que ele viveu, que tipo de situação ele passou que agora fez ele despertar para poder vender mais. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou aprofundando ainda mais dentro de problema, tá? Que ele falou que não quer ficar refém de outras lojas, que ele quer construir algo que seja rentável, ele não quer ficar assim porque a margem dele é muito baixa, ele precisa vender mais, porque senão fica apertado, apesar de ter o custo fixo baixo, mas fica apertado. Então eu já peguei vários problemas aqui, o comercial também precisa de treinamento, mas eu quero aprofundar ainda mais. Vocês vão ver eu fazendo isso aqui agora. Então eu ainda estou dentro da fase de problema, eu não avancei a cal ainda. Tudo isso aqui, eu tô só apertando o problema do cara. Vamos lá. A gente percebe que, assim, ou a gente entra de fato no negócio para resolver e crescer, ou a gente vai ficar sempre naquela mediocridade, né? Naquele Legal. negócio. Isso que é interessante. Então a gente saiu de a loja não vendeu tanto o suficiente, a gente saiu de a loja depender de outras pessoas, para agora a loja estar em uma mediocridade. Isso aqui é o problema real deste prospect. Isso é o problema real. O problema dele não é que ele não tem marketing, não é que ele não tem brand, não é que ele depende de outra pessoa. O problema dele é que sempre fica na mediocridade. É isso aqui é o problema do cara. Isso aqui tem alavancagem emocional. Porque se lá na frente ele me der objeção de medo, como é que eu vou contornar ele? Assim, ô Igor, entre eu e você. O que você acha que é mais arriscado? Investir, no caso aqui foram 6 e alguma coisa que ele investiu. 6.500 para poder ter acesso à metodologia comprovada para poder sair da situação? Ou permanecer mais 3, 4, 5, 6 meses na mediocridade? O que é mais arriscado pra você?
Entendeu? Então, isso aqui é o problema real desse cara. Eu não quero ficar mais na mediocridade. É isso aqui. Toda vez que você conseguir pegar o problema real do lead, a dor emocional dele, por exemplo, nesse caso, as suas calls vão ser muito sólidas. Então, apesar de que eu não tenho aqui um framework muito bem escrito, como na maioria das ofertas que eu vendo, porque que foi de supetão, ainda assim eu consegui ter boas perguntas para poder pegar o problema real do cara. Não o que ele fala que tem, mas o problema real. Nesse caso aqui, a mediocridade. Talvez em outros casos seria a frustração, o desgosto, o desgaste emocional, entendeu? Nesse caso aqui, cara, a gente fica vendo desse jeito e a gente é medíocre, ok? Então, espero que você esteja aprendendo bastante, que você tenha muito massa. Eu tenho certeza, se vocês conseguirem aplicar metade disso aqui na call de vocês, vocês vão vender pra caralho, entendeu? Então, vamos lá. Daquela linha tênue, Aham, assim, hoje, aham, como a gente tem outras coisas, não é interessante pra gente estar perdendo tempo, energia e dinheiro em um negócio que não seja rentável. uhum. Então a Quando, gente quando você resolveu, fala de perdendo, fato, tipo, tempo, energia, dinheiro, o que você quer dizer com isso, assim, pra mim? porque, por exemplo, eu vou lá, quando Não, beleza, né? Quando ele falou perdendo tempo, energia e dinheiro, o que isso quer dizer pra mim? Isso aqui é que eles chamam de perguntas de clarify, né? Eu quero, então, que ele ilustre algo que ele falou, mas na prática pra mim. Ou como, por exemplo, digamos que ele falava assim, frustrado? Frustrado? Isso é a pergunta de probing, né? Pergunta de sondagem. E quando ele fala assim, por exemplo, frustrado, cara, o que isso quer dizer com frustrado? E por que eu tô te perguntando isso? Tá? Eu tô te perguntando isso porque talvez o que é óbvio pra você não é tão óbvio pra mim. Aí o lead vai e expande aquilo. Na venda, você quer fazer com que as pessoas sejam o máximo específicas com você. Porque se o lead não for específico com você, chegar no final vai te dar tanta objeção que você não vai conseguir contornar. E você vai achar, talvez você tá indo na objeção certa, só que na verdade você não tá. Por quê? Você deixou o lead se comunicar toda a cal errado com você. Isso é um problema. Então, toda vez que ele me manda alguma pergunta muito aberta, uma resposta muito ampla, eu utilizo perguntas de clareamento ou perguntas de probe, né? Eu tô falando aqui, de sondagem, na verdade. Probing ou clarify, ou pergunta de esclarecimento ou pergunta de sondagem. Igual eu fiz aqui. Vamos lá. todo dia eu vou trabalhar, tô ali empenhando meu tempo em algo que no final do mês empata, entendeu? Hum, Pra gente não é uhum. interessante, a gente assim, Sim, tá na intenção de fazer esse aporte, investir. sim, Foi quando eu sim. procurei o Gabriel, você é muito Claro. forte, me indicou, e eu falei assim, Aham, pô, é de fato interessante sim. fazer esse serviço. O seu sócio, qual que é o nome dele? O Eldo. O Eldo, ele também já refletiu, já chegou nessas mesmas conclusões que você? Já, Ou já, como é já, que já, foi? já, já estamos alinhados em relação a isso. Sim, sim. Falou que a outra loja, ela parece que já roda tráfego pago. É, de curiosidade, ela já tem alguma estrutura de marketing ou não? Assim, ó, eles tinham uma A gente falou de uma loja só aqui, agora a gente vai falar um pedaço da outra, porque isso não tinha ficado muito claro pra mim. equipe que assessorava ele, que já tinha toda uma Uhum, expertise, já rodava com ele. Só que eu uhum, decidi romper, eu decidi começar com uma nova empresa, uhum, porque, como teve muito desgaste na dissolução da ok. sociedade, eu preferi começar do Uhum, zero, entendeu? uhum, uhum. E aí, nessa nova empresa lá, como é que eles estão rodando, né? Como é que tá sendo? Ou você já cortou ela e tá Não, procurando outra? cortei e tô, Ah, sim, assim, ok. já Até, existia, né? sim, Mas não tanto já mais. existia antes, ok. Isso, Me cortei, não tem traz mais um. vínculo nenhum. Ok. Como é que era, assim, só pra ter uma ideia, né? Eles rodavam tráfego, eles te ajudavam no comercial. Como é que era, assim, um pouco do serviço? Vamos lá. Essa parte Então, aqui, a gente passou, então, Estrela Norte, estado atual, passamos problema, agora a gente vai entrar numa fase aqui, que é a fase de experiências passadas. O que acontece? Essa fase aqui, você tem que entender o porquê que o lead deu errado nas tentativas que ele fez de resolver o problema. Por quê? Se você não entender isso aqui, se foi um erro dele, se foi um erro do time que ele contratou, se foi a procrastinação dele, se você não entender isso aqui, você vai receber muita objeção e você nem sabe nem o porquê disso. Por quê? Se o lead não tem a consciência do porquê que ele falhou, ele vai pegar a sua oferta e vai assimilar com a outra. E aí vai gerar mais objeções, vai gerar mais dúvidas e vai gerar questionamentos que vão começar a te embolar. Então aqui você precisa entender a fundo como que você entende as experiências passadas e fracassadas do lead. Além disso, nessa etapa aqui é onde você faz a maioria dos pre-handles, né, das prevenções de objeções. Eu não vou entrar nesse tema aqui agora, porque isso daria fácil uma conversa de 2, 3 horas, tá? A gente provavelmente vai abordar isso aqui dentro de um outro treinamento nosso, que esse é um tema muito complexo, mas essa fase aqui é a fase onde você previne 99% das objeções que você vai receber. Nesse caso aqui, vocês vão ver que eu investigo bem, mas se vocês pegarem outras calls, tanto minha quanto as do Luca, a gente entra aqui muito a fundo. Nesse caso aqui não vai precisar, tá? Mas esperem isso, que é um tema bem avançado, que a gente vai fazer muito conteúdo sobre isso aqui. Mas vamos lá, vamos entender as experiências passadas. Então eu quero entender o que a agência fez
por que ela fez, se deu certo ou não, e se não deu certo, o que na cabeça do lead teria que ter de diferente para garantir com que ele chegasse aos resultados que ele quer. Porque isso que ele falar aqui é o que eu vou embutir lá na minha oferta, correto? Para não receber a mesma objeção que foi o fracasso dele no passado. Então tem que entender, ó, o que a agência fez, por que ela fez, o porquê que não deu errado na cabeça do lead e na cabeça dele o que teria que ter sido feito diferente para poder ter resultados melhores. Você precisa bater esse checklist aqui quando o lead já contratou a agência. Os outros eu não vou abordar agora porque ia deixar esse vídeo maior do que ele já tá ficando. De tráfego era justamente com o meu outro sócio. Ele que tomava conta dessa parte de gestão da internet, questão digital. Ah, Eu não o que mexia com saiu. isso. O que saiu. Aí o que acontece Ok. agora, justamente, que eu comecei a me envolver nesse processo para Ah, poder tá. acompanhar, que agora eu tô só, entendeu? Eu cuidava mais Uhum, da parte de compra mesmo. Eu viajava, comprava uhum, aparelho, montava, e ele mexia nessa parte sim. digital. Ok, maravilha. Dessa empresa que estava fazendo lá na época, lá junto com o seu sócio, né? Você chegou, tipo assim, vocês conseguiam entender os números? Por exemplo, a gente está investindo, por exemplo, tá R$ 600, está faltando, por exemplo, 50 leads e a gente está fazendo 2 vendas. Você tinha Não. essa clareza dos números? Tinha, assim, tinha as planilhas que eles me mostravam lá, só que meu conhecimento, como eu falei com o Gabriel, nessa parte é muito baixo. Então eu Aham, tinha que, agora que eu tô certo. começando a me inteirar, buscando entender como é que funciona, a Uhum, linguagem que vocês utilizam, claro. para poder entender. Tá vendo? Tipo assim, como eu não tinha clareza dos dados, eu sei que talvez isso aqui foi algo que fez com que ele ficasse investindo dinheiro e ele não sabia quanto que estava voltando e aí ficava perdido e quis talvez parar com essa empresa. O que eu vou fazer aqui? Chega lá na hora do pitch, vocês vão ver que eu vou falar exatamente isso aqui, tá? Então vamos lá. O que acontece, entendeu? Porque eu Sim, ficava, tipo assim, muito refém do que me passava, assim, mitigado. Ele ia pra reunião, ouvia e me passava dessa forma. Como a responsabilidade dele era nos sócios, era meio que, sim, tipo assim, ok, entendeu? uhum, Existia confiança, não tinha, tipo assim, sim, problema de, não tem dinheiro, não sei o quê, então passava uhum. tranquilo. Sim, é meio que. Eu tô olhando pra baixo aqui que eu tô anotando, tá? Mas meio Não, que parece tranquilo. que, tipo, ele tava tocando ali como seu sócio, você delegar pra ele as funções, Cada você um ia tinha uma seguindo função, ali, entendeu? sim, você focando lá nos aparelhos, enquanto ele focando aqui no tráfego. Você Exatamente. estava investindo mais ou menos quanto em ads por mês? Ó, eu lembro que eu Mais ou paguei menos, no tá? Não precisa mês, ser na e exata, pronto, não. R$ 1.800. Uhum. mil e Era o que, oitocentos, ok. E aí, nem por alto, assim, você não chegou a contabilizar quantas vendas que veio esses R$ 1.800? diretamente, não. Ok, Ele pode até maravilha. ter isso na planilha dele, Uhum. mas eu Mas, não, na minha parte, eu não tinha esse acompanhamento financeiro do retorno, né? Sei que é interessante, aham, mas sim, é um erro meu, mas eu não sim. tinha isso explícito para mim. Sim. Até te dando um pouco de contexto, como você falou dessa área, né? Porque para pensar comigo. Quando eu falo para você um custo por conta, aqui eu vou só dar um pouquinho assim do fragmento do conteúdo, né? Só para dar um pouco mais de consciência para o lead, que lá na frente tem um pilar que a gente fala sobre isso. Compra. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser talvez até anotar, você pode anotar. Mas é o seguinte, por exemplo, uma vez que você entende que a cada R$ 50 que você coloca no Facebook Ads e ele te gera 10 pessoas interessadas, e Sim, dessas 10 pessoas interessadas você tem uma venda de um aparelho, você entendeu que a cada R$ 50 o Facebook cospe uma venda de iPhone. sim, Entendeu? Uma vez que você entende isso aqui, você consegue, por exemplo, fazer a seguinte pergunta, né? Quantas vendas eu quero fazer no final do mês? Porque você já entendeu que a cada 50, R$ 100 volta uma venda. sim. Então, se você quer bater, por exemplo, 10 vendas, você tem que investir Eu tinha mil 500 reais. reais. É R$ 500, na verdade, porque a cada 100 volta uma venda, entendeu? Então, Sim, você tem que ter essa noção que eles chamam, né, de custo por compra para poder entender esses números. Uma vez que você tem esses números na mão, você consegue crescer e fazer um negócio dar lucro. sim, sim, sim. Quando você não tem os números, você fica difuso, né? Você, tipo, você não entende o que está acontecendo. Eu tô colocando dinheiro aqui, será que tá voltando? Quantos clientes veio do Exatamente, tráfego? era isso que foi Entendeu? justamente essas coisas que fizeram a dissolução da Uhum, sociedade, entendeu? Por isso que sim. agora eu tô. Aí tá vendo? Tipo assim, eu trouxe um pouco mais de clareza aqui para poder, de novo, né? Trazer mais complemento pro meu argumento lá na frente, principalmente na hora que eu for fazer o pitch nele. Isso aqui é um pilar que a gente foca muito, que é a parte de dados. Então, eu quis complementar isso aqui, inclusive, deu até mais consciência para ele, né? Você vê que ele complementou um pouco do que eu falei com ele. Então, vamos seguir. Eu mesmo tô participando das reuniões, eu mesmo tô querendo, Sim, assim, estar do assunto, né? sim, claro, exato. Além desse ponto, assim, dessa clareza dos dados, né, de entender, teria mais alguma coisa que você sente que ficou meio que pelo caminho, que você gostaria de falar, pô, Gabriel, talvez esse ponto aqui também eu sinto que poderia ser mais bem feito, poderia ter sido melhor executado, além dessa parte Pronto. dos dados aqui, tem mais alguma coisa? O que é que eu acho que, tipo assim, é um déficit muito Hum, grande na loja? Os processos de venda. Qual é o processo de venda que eu boa. falo? Aí tá vendo? Eu fiz mais uma pergunta e, de novo, né, ele tá me trazendo mais consciência do comercial também. Então a gente tá falando só de tráfego, a gente tá falando de um conjunto inteiro. Na hora de eu dar o pitch, a minha percepção de valor, ela cresce. Então, bora seguir. Desde o ingresso do Uhum. cliente na loja até o pós-venda. Eu acho que, eu não sei se é específico de vocês, mas Aham, desenhar esse processo para ficar bem, tipo assim, bem sim. instigado na cabeça do vendedor, porque eu bato Uhum, muito na tecla. Só que assim, minha experiência, eu nunca trabalhei com varejo, eu trabalhei com sim. atacado ou agro, Uhum, então são coisas totalmente distintas. Mas em todo negócio que eu uhum, tenho,
tipo assim, tem a minha cara, né? Tem o meu processo, como eu gosto de trabalhar. E eu sinto Claro. falta disso na loja, porque, como eu também não tenho muita experiência, acaba que a gente vai moldando de acordo com o dia a dia. Acontece situação, o que é que eu tô fazendo hoje? Acontece alguma situação atípica. Eu pego esse caso, trago para reunião, nós debatemos e desenhamos o processo em cima daquela situação. Só que a gente trabalha com uma gama de produtos, uma gama de possibilidades. Sempre está acontecendo algo recorrente. Tipo assim, Claro. a gente precisa, eu acho que, desenhar esse processo desde a entrada do cliente até o pós-venda. É um processo ali de pré-compra, né? Um processo de pós-compra ali para poder tipo, direcionar essas pessoas. Até mesmo pensar no futuro em uma possível fidelização de clientes. Exatamente, Porque a exatamente. indicação também na loja ali de aparelhos, eu falo que pô, a gente atende algumas pessoas aqui, ela consegue pô, trazer um volume legal de clientes, entendeu? Uma vez que você vai girando essa carteira e crescendo. Imagina que vocês devem fazer algumas vendas aí através de indicação. Do próprio pessoal da base de vocês. Vende. A gente tá vendendo assim, para o começo, a gente tá vendeu bacana. A gente começou vendendo 120, 115, aí depois diminuiu um pouquinho. Aí no final do ano faltou aparelho, a gente caiu para 60. Mas assim, a gente tá mantendo, a gente mantendo 100 aparelhos ali pra gente no começo, tava bom, entendeu? E me ajuda a pensar num ponto aqui junto com você e com o Gabriel também. Se a gente fosse, pô, você falou aí que o Gabriel veio, parece que eu. Se a gente fosse pensar aqui vamos lá, pessoal. O que acontece aqui? Então, eu entendi por que que ele deu certo e por que que ele não deu certo aqui em estado atual. Tá? O que que teria que ter feito diferente para ter resultados melhores. Agora eu vou entrar na fase que eles chamam de projeção futura, tá? Então eu quero entender o que que ele precisa para poder ter os resultados que ele quer, de forma específica, né? O que que ele sente que a agência tem que entregar para ele, ou que tipo de parceria ele espera para garantir com que isso dê certo e ele consiga chegar nos resultados que tem. Além disso aqui, eu vou tangibilizar em dinheiro com ele, tangibilizar em dinheiro, porque a maioria das vendas que geralmente vocês perdem por aí é porque o lead não tem a clareza de quanto que ele está investindo em anúncio e quanto que ele vai voltar. A pessoa ela tem que ter essa clareza, senão ela não vai investir em anúncio, não, entendeu? Então, de novo, você tem que fazer conta com o cara, igual eu vou fazer daqui a pouco, que eu vou tangibilizar em dinheiro quanto que ele quer fazer e a margem dele. Depois disso, eu vou entender o que vai mudar financeiramente falando na vida dele ali, para as pessoas que estão próximas, e depois eu vou entrar no pilar de consequência, né? Que é o que eles chamam de custo da inação. Então, o próximo pilar aqui agora é a projeção futura, que nós vamos entrar neste momento aqui. Então, preste atenção nas perguntas. Nessa parte aqui, eu vou dar algumas escorregadas, essas perguntas elas não vão ficar tão boas assim, porque, de novo, pô, eu tô, tipo, solto nessa cal aqui, apesar de estar seguindo os princípios. Mas as minhas perguntas não estão tão boas. Só que vocês vão conseguir que ainda assim eu vou pegar alguns bons desejos desse cara e como que eu vou rodar uma prevenção de objeção ali pesada em custo da inação. Então, vamos lá. Num processo aqui em relação a, possivelmente, você está procurando alguém para poder te ajudar nessa parte de marketing e vendas. Sim. Isso, obviamente, inclui como uma parceria, né? Meio como se fosse uma sociedade ali, né? Um casamento entre marketing e vendas. Assim, para que isso andasse certo, pô, desse junto, a gente conseguir chegar num resultado bacana, como que você teria que ser essa parceria aqui para te ajudar em tudo isso? Pô, teria que te mostrar ali o passo a passo, teria que realmente te direcionar, chegar com a comunicação muito clara, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Como que você vê que essa parceria tem que acontecer para garantir com que realmente dê certo na sua visão? Eu sou muito direto e objetivo. Eu gosto que as pessoas... Vamos lá, tá? Essa pergunta aqui, como é que ela entra muito bem para o nicho de agência? Vamos reformular o que eu falei ali para ficar melhor e vocês conseguirem usar também. Cara, digamos que a gente fosse pensar aqui, ô Gabriel, em uma possível parceria. Por que eu falo possível, né? Porque eu não quero condicionar nada ou nem impor nenhum tipo de coisa, né? Então, eu deixo a minha linguagem mais neutra. Então, digamos que a gente fosse pensar aqui numa possível parceria, se eu estivesse cogitando contratar uma aceleradora de vendas ou agência para poder ajudar você a acelerar as lojas do seu iPhone, da sua loja de iPhone. O que você sente que essa agência teria que ter para que essa parceria entre a loja de iPhones e entre a agência desse certo para que você consiga acelerar suas vendas? Né? Ou como que você sente que tem que funcionar essa parceria na sua cabeça para que as duas lojas, para que para que nós dois empreendedores aqui conseguimos trabalhar juntos e conseguir entregar para você os resultados que você quer? Por quê? Qual que é o foco aqui, né? Ele vai trazer geralmente palavras como parceria, acompanhamento, direcionamento, estratégia, ele vai trazer um pouco disso, tá? Se fosse a pergunta para vender mentoria, a pergunta ela é um pouco diferente. Posso explicar depois se vocês tiverem dúvidas, é só me pedirem que eu mando para vocês. Mas para a agência, a pergunta ela é nessa linha. Para alguns nichos ela muda um pouco, mas para vocês usarem de modo geral, essa pergunta aqui vai ser suficiente. Bora lá. Questões claras e diretas. Se é necessário fazer e é necessário mudança para que dê certo, eu não tenho problema nenhum. Assim, Maravilha. eu não vejo mudança como um erro. Se tá errado, o cara tem que mudar, tem que ser Claro. acatado e acabou.
Eu só preciso que, tipo assim, a gente tenha algo assertivo. Pra gente não ficar, por exemplo, hoje desenha uma coisa, amanhã desenha outra, depois desenha outra. Não. Qual é o objetivo? A gente tá contratando a empresa justamente porque a gente não tem expertise. Se eu tivesse expertise, eu precisava contratar vocês. Isso é óbvio. Então, o que é que eu vejo como, assim, importante? Isso. Você tá errando nisso. E vamos seguir o baile. Eu não tenho esse problema de ego, de achar, não, eu sou empresário foda, eu não erro, não sei o quê, porque eu lido isso dentro de casa, assim, com a minha família, a gente tem essa questão de observar isso, mas eu não trabalho nessa linha, eu acho que todo mundo é suscetível a erro, e acho que da forma mais direta possível e clara, Igor, precisa mudar isso, você tá errando isso, vamos seguir o baile. Exato, e é interessante ver isso, postura de quem pode chegar ao sucesso, né? A maioria das pessoas são enviesadas, né, um pouco daquelas atitudes que você nos disse ali atrás, e outras geralmente buscam aprender para ver formas de alcançar aquilo que elas realmente querem. Essas lojas que... Oi? Pode falar? Não, pode falar. O meu objetivo no final é ter caixa, né? Não quero ter... Sim, ok. E hoje vocês estão vendendo a média de quantos aparelhos aí por mês, mais ou menos? Pode ser por alto aqui, tá? Ó, hoje eu devo estar aqui na loja de cima em torno de uns 90, a de baixo 105, por aí. Ok. Baseado agora com uma estrutura boa ali rodando, atraindo clientes, sem vocês por ficar refém dos outros que estão trazendo aí para vocês via os outros parceiros que vocês têm na região, né, concorrentes, na verdade. Quantas vendas você acredita que é possível fazer com a estrutura, na verdade, de marketing independente de vocês, além do que vocês já estão fazendo hoje? Ó, eu acho que a gente tem uma estrutura de marketing. Vamos lá, tá? Que pergunta é essa aqui? É a pergunta de tangibilização em dinheiro. Então, digamos que você tivesse acesso a essa estrutura aqui, essas habilidades, acompanhasse você, estratégia, essa coisa toda. Quantas vezes a gente poderia fazer a mais do que você vem fazendo hoje? Por que eu faço a pergunta aqui? Porque eu quero tangibilizar em dinheiro com o cara. Se você não tangibilizar em dinheiro, principalmente para vocês que vendem dinheiro, como eu hoje também vendo agências de marketing, você não vai conseguir ter grandes conversões. Porque se não ficar claro pro cara quanto que ele tá colocando ali em grana e quanto que tá voltando, ele não vai pagar. Ele vai falar que aquilo não é prioridade, que isso, que aquilo. Só que no final do dia se o cara viu que tem dinheiro ali, ele vai colocar mais grana. Ele vai tirar dinheiro da onde não pode para poder colocar dinheiro nesse negócio aqui, se ele sabe que vai voltar. Então isso tem que ficar muito claro. Você tem que tangibilizar em dinheiro com o cara. Senão, vai receber muita objeção de não é prioridade, de que não é o momento. Você pode ter certeza. Toda vez que você escuta a objeção de não é o momento, você pode ter certeza. O cara não viu retorno financeiro. Então aqui você tem que fazer conta com a pessoa para poder fazer ela admitir o quanto que ela realmente pode fazer. Tá? Se fosse, por exemplo, nessa call eu não fiz isso. Mas de outras calls aqui, eu faço conta com o cara lá em problema e mostro para ele quanto que ele tá deixando na mesa todo mês e quanto que ele tá deixando na mesa por ano. E aí, quando ele me dá a objeção lá na frente, eu trago exatamente essa conta. Cara, o que é mais arriscado? Você investir 4 mil aqui na gente, a gente resolver a situação e você bater aqueles 300 e nunca mais conversar sobre dinheiro? Ou você continuar deixando 80, 100, 200 mil reais na mesa todo mês? O que você acha que é mais arriscado? Você me diz o que você quer fazer, entendeu? Então, de novo, tangibilização de dinheiro é extremamente crucial. E conseguindo treinar nossos vendedores para não perder venda, eu acho que dá pra gente bater 250 aparelhos, 200, 250, sem uma sangria desatada, né? Não adianta a gente querer subir muito a régua, claro, se a gente não tiver... Primeiro que, pra gente subir muito a régua, a iPhone é um negócio que você empata muito dinheiro para poder ter margem baixa, mas roda bastante. Então eu preciso também ver meu fornecedor, quanto tempo ele me dá, para eu ter o capital de giro suficiente para poder subir muito, entendeu? Porque não adianta se ele me der com 10 dias, eu tenho que ter o capital de giro de mais de 1 milhão para poder vender isso. Sim. Acredita que dá pra chegar naqueles 250, então? Sim. Seria um número assim? Ok. 250. Hoje, mais ou menos, é por alto. Eu sei que as vendas de iPhone, geralmente, elas oscilam em relação ao ticket médio, mas hoje, mais ou menos, aí, qual que tá mais ou menos o ticket médio? Pô, quando a pessoa ela vai comprar, né? Qual que é a média de um iPhone que ela pode comprar aí com você? Rapaz, a média aqui eu acho que 3 mil reais. 3K? Ok. Isso aqui a gente tá falando de 250 das duas lojas, né? Não, cada loja. Cada loja, ok. Isso, cada loja, então. Maravilha. Então, só pra gente ter uma conta. Que você tá com a calculadora na mão fácil aí? Tenho. Tá, faz uma conta aí pra mim aí. 250 vezes 3K o ticket médio, quanto que dá aí? Peraí, só um minuto. 750 mil. Caramba. 750k em iPhone. É muita coisa, não é? Rapaz, o problema é que... Eu até sorri ali, porque assim, eu tive alguns clientes meus que vendiam pra loja iPhone, do caramba, velho, 750 reais, 750 mil iPhone é dinheiro pra caralho. Só de iPhone? Meu Deus, velho. Não, a questão é o seguinte, eu não preciso empatar esse capital todo porque eu tenho rotatividade. Sim, claro. E a margem não é de tudo. Quando eu vou tirar da margem, eu tenho de margem aí 8%. Claro, agora a gente entrar nisso, né?
Porque a margem que é a nossa conversa aqui no final do dia, o que sobra quanto que dá aí 8% de 750? Deve dar aí 50 mil, quer ver? Por aí, mais ou menos. 60 mil. Sim. É isso mesmo. 8%. Mas Cara, a conta é o seguinte. Eu uhum, trabalho aqui já com a margem, né? Eu uhum, tenho mais ou menos aqui R$ 400 de margem bruta. uhum. 250 Então, aparelhos, vai sobrar 100 pau no mês. Porque assim, o que acontece? hum, Eu, eu tava observando os números, né? uhum, Um exemplo, eu tenho um iPhone que chega a me custar pra mim a preço de custo 7 mil uhum, e tem iPhone que uhum, custa pra mim R$ 1.000. claro. No de R$ 1.000, eu consigo ganhar, às vezes, mais do que no de 7 Sim. mil. Uhum, Porque é sempre assim, ó, eu compro de 7 mil, vendo de 7.400. Eu compro de 1.000, uhum, vendo de 1.400. Ou seja, eu sim, empato o capital 7 vezes menos numa de 1.000 e lucro a sim, mesma coisa. Então, assim, é um sim, negócio que tem essa particularidade, entendeu? Por sim, isso que eu sim. trabalho sempre com a conta de margem, não com preço médio de venda. Sim, ok. Aí o Então, que nesse caso aqui acontece? dos 750, iria sobrar, então, nessa conta sua de margem, sobraria quanto pra ti aí? Lucro bruto, né? Faturamento, o É. bruto seria 100 mil. Aí eu tirei as despesas aqui, que devem, as duas lojas devem estar em torno aí Uhum, de uns 40 pau no mês, mais ou menos com aluguel, funcionário, com tudo. Aí uhum, sobraria 60. sim. Cara, 60K, hoje elas estão faturando mais ou menos quanto por alto? 60 mil, aí isso falando, mas faturando aqueles ali, a 750 mil. Aí mais ou menos sobra Uhum, 60 na mão aí. sim. Então, batendo, só pra estar na mesma parte que você aqui, batendo 250 iPhones em cada uma, a gente tem aí só 60K mais ou menos, não é? Exato. Ok. Você já tá tocando esse negócio já tem um. Então, o que que acontece aqui, tá, pessoal? Então, a gente tangibilizou em dinheiro ali, quanto que adicionaria a mais, que era os 60 mil. Ok? Definitivamente, né? A margem do cara não é tão alta. Só que ainda assim, um negócio desse dando 60 mil reais de recorrente todo mês é uma grana. Entendeu? É uma grana, principalmente negócio físico. Então, vamos continuar tocando aqui. Tem outros nichos que a tangibilização ela fica mais fácil, como por exemplo, o nicho de loja de carro, cara, é muito fácil fazer conta com os caras. Aqui a margem do cara é muito apertada. Então, tipo assim, ainda vendendo 750 aparelhos, cara, 750 mil em iPhones, ainda é. Ainda não é uma margem tão interessante. Então, para esse cara, ainda é um pouco apertado. É por isso que tem nichos que, tipo assim, se cobrarem 4, 5, 6 mil reais, é apertado por causa disso aqui, entendeu? Então, vamos seguir aqui. Agora, o que que eu tô fazendo aqui nesse cenário? Além de ser tangibilizada em dinheiro, quanto queria adicionar a mais, agora eu quero entender o que que mudaria na loja do cara. Tipo, uma vez que ele tá fazendo essa grana, né? O que que muda na loja? Nesse caso aqui, vocês vão ver que as perguntas não vão entrar tão bem, tá? Impressionante isso, mas não vão entrar tão bem. Por quê? Tá sem estrutura e eu começo a escorregar um pouco nas perguntas. Tem uma pergunta que funciona muito bem, que é a hora que eu pego o porquê dele. Isso é interessante vocês prestarem atenção. Toda vez que vocês pegarem o porquê de uma pessoa, aquilo gera alavancagem emocional. E com a alavancagem emocional, as suas calls ficam muito mais fortes. Porque o próximo estágio aqui da chamada é o estágio de custo da inação. É aonde eu faço várias das minhas prevenções de objeções. Vocês vão ver acontecer isso aqui na prática. Na minha sincera opinião, esse foi o melhor estágio dessa call. Apesar da parte do problema, a gente ter pego o problema legal ali, que é aquele fato de se sentir medíocre em relação às vendas dele, essa parte aqui, tirando essa parte de tangibilização em dinheiro, esse pedacinho aqui desses 2 minutos não vai ser tão bom assim, tá? E isso aqui é onde que você aqui cria o gap, entendeu? Tipo assim, que é aonde o cara vive hoje, a realidade que ele tem, uma vez com aquele problema resolvido, para onde que ele realmente pode chegar. É aqui que a maioria das objeções também são prevenidas. Então, nas calls de você tem que entender, cara, uma vez que você está fazendo essa grana, o que que muda? O que que você pode fazer a partir daí? O que que você vive hoje, você ganhando 100, 200 mil a mais, você poderia fazer diferente? Ah, ajudar minha família e tal, aquilo e outro, ok? E fazendo tudo isso, né? O que que isso faria pessoalmente por você? Então, você tem que conseguir criar esse gap, porque se você não criar isso aqui, você vai receber várias, muitas, dezenas, centenas de objeções. Nesse caso aqui, eu não criei esse gap. Vocês vão ver que eu vou dar umas escorregadas. Só que a próxima fase vai ser muito bem feita. Então, vamos lá. Tem um tempo, não já? Hã? Você tá tocando esses negócios já tem um tempo, não tem? É, a loja abri em agosto. Show, maravilha. Cara, batendo esses 60K de lucro aí agora, todo mês, recorrente, batendo esses 250 iPhones, muda muita coisa aí? Como assim? Muda no quesito, por exemplo, cara, uma vez você tá faturando 10 mil, ok, o início da loja. Agora, se você sai de 10 para 60, uma vez que você tem o caixa mais robusto, tá entrando mais dinheiro, você tá vendendo bem, você não tá refém mais das outras pessoas, tipo, muda muita coisa na sua visão, como dono, como empresário mesmo? Ah, muda, né? A gente consegue chegar no patamar que a gente tá começando a ficar bom. O patamar que a Uhum. gente tá tentando alcançar, né? A gente tá trabalhando justamente para chegar nesse patamar e conseguir vender esses aparelhos por mês. Sim, sim. Pô, e há quanto tempo você já tá tentando isso? Sendo bem sincero com você, eu abri a loja, a gente abriu, Hum, organizou, da mão do sócio, a loja de baixo, vendia 180, 190,
Mas ele investiu em tráfego. Assim, então, seja, Sim, 250 não é inatingível, né? claro. Então, Hum, assim, tentando de fato de sentar na cadeira para bater pé que vou fazer, é agora. Tô começando agora com vocês. ok. E assim, a gente sabe que geralmente quando você falou ali do erro, do acerto, da mudança, que você não é um cara que tem problema com mudança, né? Não, tenho não. Quando a gente fala de mudar, de bater resultados como esse aqui que a gente tá falando agora, isso tem um certo nível de esforço. Você consegue entender isso? Consigo, Pô, a gente claro. precisa fazer coisas diferentes para chegar em resultados diferentes. Com Você, certeza. assim, como a pessoa que tá na frente, esse cara por disposição, você tá realmente comprometido para poder mudar essa situação e, pô, realmente alcançar esse resultado? Estamos sim, com certeza. Vamos lá. O que que é isso aqui, tá? Isso aqui é o que eles chamam de reframe de compromisso ou reframe de identidade, tá bom? O que que eu tô fazendo aqui, tá, pessoal? Eu tô atrelando a identidade dele como um empresário muito bem comprometido e com uma pessoa que está aberta à mudança para chegar onde que ela quer. Isso aqui é uma prevenção de objeção. Se lá na frente ele me der objeção de tipo medo, o que que eu vou falar com ele? Agora, tranquilo, isso não é um problema, todo mundo tem medo. Agora, no final do dia, você lembra que lá atrás você tinha me dito que você é aquele cara comprometido com a mudança e que estava disposto a fazer qualquer coisa para chegar onde que você quer? Sim. Cara, você ainda tá sendo esse cara ainda ou você desistiu da ideia? Você ainda tá comprometido a se tornar aquele dono de loja de iPhone que vende 250 iPhones por mês e sai daquela mediocridade, como você mesmo falou? Ou você já abandonou a ideia? Se ele chegar lá na frente e me dar uma objeção como essa, eu trago essa alavancagem aqui. Por quê? Porque aqui agora eu fiz ele admitir que ele é um cara comprometido com a mudança dele. Isso aqui é muito avançado mesmo, só que se vocês conseguirem implementar os reframes na hora certa, as calls de vocês, vocês vão vender no nível que vocês nunca viram antes. Essa é a diferença dos caras que vendem aqui para os caras que vendem aqui. Eles conseguem atrelar o compromisso do lead com a mudança. De novo, tá? Eu estou vendendo aqui uma assessoria de tráfego, como a maioria de vocês. Só que a forma que eu estou vendendo aqui é diferente. Eu estou vendendo o destino final, o compromisso com a mudança, do que uma assessoria de marketing. É isso que eu estou vendendo para o cara. Então vamos lá, que agora começou a ficar interessante. Então, tipo, o que que eu fiz ali que não foi tão legal? Eu não criei o gap, né, do que ele vive hoje, porque que ele realmente pode viver. Isso eu não criei. Eu criei que ele pode vender os 250 aparelhos e vender e lucrar, né, os 60 mil. Só que, além disso aqui, eu atrelei um reframe de compromisso, que já foi muito bom. Agora eu vou entender o porquê dele, né? Por que que ele toca esse negócio aqui? E depois eu vou entrar na consequência. Se vocês verem outras calls, vocês vão ver que eu estico muito mais, o que é certo. Nesse caso aqui, eu não fiz, mas o que é certo é você entender o porquê que o cara faz aquilo, o que que mudaria na vida dele. Uma vez com ele faturando 100, 200 mil a mais, o que que isso mudaria na vida dele, em termos de financeiramente falando? O que que ele poderia fazer a mais do que ele não faz hoje? Por que que isso é importante neste momento de vida? E realizando tudo isso, o que que isso faria pessoalmente por ele? É assim que você realmente cria o gap. No meu caso aqui, eu fui mais raso. Só que eu já meti o referente de compromisso porque eu vi que na hora eu tinha errado. Entendeu? Então vamos lá. Sim. Talvez não Você tem seja vontade de. diretamente, Ah, talvez não pode seja falar. diretamente comigo, talvez não seja a pessoa, tipo assim, que vá de fato exercer as atividades, mas a gente Claro, tem uma equipe que está de fato comprometida com isso, entendeu? Pessoas que estão exato. 100% do tempo a fim de fazer Sim, com que o negócio aconteça. exato. Você tem vontade de, uma vez que a gente bateu esses 750 sobre os 60 aí de lucro, de margem, na verdade, né? Você tem vontade de crescer essa loja mais? Você tem vontade de expandir esse negócio mais? Tipo, porque você me disse que você tem outros negócios também, né? Irmão, eu vou ser bem sério com você, é como eu tô te falando. Ah, Eu não tenho hoje pretensão de, tipo assim, ó, a loja deixou 60 mil, tirar 60 mil. uhum, Nenhuma. Eu, por mim, assim, bem alinhado com o meu sócio, a gente passa aí um tempo sem tirar a caixa da loja para ok, alavancar o negócio. Tipo, por exemplo, se a gente conseguir desenhar o processo, e, um exemplo, em 4 meses vamos bater 250. Ao meu ver, não tem lógica se em 4 meses eu bater 250, eu barrar meu crescimento. claro. Se eu cheguei em 4 meses e 50, a gente vai tentar agora chegar em Uhum, 400, chegar em 350. uhum, Assim, porque é um negócio que tem, assim, tem espaço para isso, entendeu? A iPhone tem uma sim, demanda bizarra. É sim, assustador, as pessoas deixam de sim. comer pra ter uma porra de um É, pra iPhone desse. comprar esse negócio, cara. É Então, impressionante o que assim, você tá falando. é algo que eu não tenho teto na minha cabeça aqui. Uhum, O meu teto é a minha capacidade de converter meu conhecimento em uhum, dinheiro. uhum. Então, chegou, vamos. Não tem. Vambora, né? Vamos embora, pô. A gente trabalha, a gente, Sim, assim, tá em outros negócios, tá fazendo, tá ampliando, estamos tentando. sim. Então não tem rusga, não. Chegou, Aham, estamos trabalhando, estamos dando rentabilidade. Vamos aham. pra cima. Vambora, vamos Vamos acelerar, né? embora. Pô, isso que você falou foi interessante, cara. Hoje você me parece aquele cara que toca várias coisas, né? De curiosidade, Só- por que que você gosta desse negócio do iPhone? Por que você quer fazer isso Rapaz, crescer? vamos lá, o que é que acontece? Ah, Meu pai trabalhava, tinha loja de celular há muitos anos atrás. entendi. Que interessante, tá, pessoal? Então, eu não criei muito gap do que ele vive hoje para o que ele realmente pode viver, mas se a gente criou essa lacuna do crescimento, e agora eu quero entender o porquê que ele toca esse negócio.
Porque ele falou lá atrás que ele tinha vários negócios para poder fazer. E aí agora ele tá trazendo aqui um assunto do pai dele, né? Isso também, de certa forma, é uma alavancagem emocional para que a minha fase de projeção futura, que foi isso que eu fiz aqui, ficasse mais pegada, ficasse mais forte. E agora eu já vou entrar no curso da inação. Então vocês vão ver aqui que eu vou pegar esse último desejo. E aí, perdão, já vou entrar aqui no curso da inação. Então vamos lá. Então, eu entrei meio que de gaiato nesse negócio. Eu tenho outros negócios, e aí eu vi que tava meio desorganizado lá, uma briga da porra. Aí eu falei, porra, me dá a facada e bota pra cá aqui, eu já tô mexendo com várias coisas mesmo. Aí acabou que eu entrei no negócio. Mas pra você ter ideia, eu agora tô no galpão de estrutura de palco. Aí tô aqui falando com vocês, daqui a pouco eu posto o celular. Ok. Então a gente acaba que mexe com várias coisas. Então me parece que já veio esse negócio do iPhone, já vem de família, né? Que você falou do seu Meu pai pai aí. tinha uma loja, e aí tava tudo organizado, meio bagunçado. É aquele cara que, tipo assim, ganhou muito dinheiro, mas não sabe quanto, nem como, nem porquê. E aí você sabe quando o cara ganha dinheiro e não sabe como, a tendência é declinar, né? Não sabe quanto é que entra, sabe que ganha, mas não sabe quanto, como e nada. Ok. Aí falando muito desse lance aqui dos 250 aparelhos, né? Você acredita mutado aqui. Então a gente pegou esse último detalhe aqui, dessa alavancagem, né, do porquê que ele toca isso, e basicamente por causa do pai dele, que ganhou uma grana no passado e não ganhou, e provavelmente ele toca esse negócio para fazer isso dar certo, assim como o pai dele, só que agora realmente se torna esse empresário. Agora eu vou entrar dentro do custo da inação, tá? E aqui é onde a maioria das objeções também são prevenidas. Então vocês vão ver como é que eu rodo aqui e a forma que eu faço isso. Acredita que hoje, né, só com a estrutura que vocês têm, é possível chegar nesses números aqui no tempo e na velocidade que você está buscando chegar? Só vamos lá. dependendo Eu das acho vendas das que, outras pessoas? eu acho que dependendo dos outros, não. Se eu Por quiser, que, por que não? se eu hoje, tá dependendo Ah, apenas da vida do tráfego dos outros, sem um ah, acompanhamento específico, eu acho que se eu muito vender, vai ser 150, 130. uhum. É interessante, né? Então, preste atenção nessa pergunta que eu faço. Por quê? Se o cara tá me buscando aqui para poder que a gente plugue tráfego na qualquer operação dele que for, seja loja de iPhone, seja loja de tinta, seja loja de carro, é porque ele quer o quê? Velocidade, correto? Então, eu atrelo a velocidade ao nosso acompanhamento ao que ele quer. Então, você sente que com as habilidades que você tem agora, dependendo somente, né? Eu repito o que ele falou em problema, das vendas de outras pessoas, você vai chegar onde que você quer no tempo e na velocidade que você gostaria? Não. Por que não? E você vê que eu não dou espaço para ele falar. Ele queria falar um negócio, não, mas por que não? Se você, dentro de consequência, não interromper o cara quando ele fala que não chegaria e fazer a próxima pergunta, que é de porquê, e o que que acontece se você não fizer isso aqui, ele vai sair por cima da consequência, porque aquele lance do downplay, né? Toda vez que você joga algo negativo, o cara traz um positivo. Toda vez que você joga um positivo, o cara traz um negativo. Nesse caso aqui, eu tô jogando negativo. Então eu sei que ele vai trazer um positivo. Se eu não fazer ele afundar no negativo, você vai chegar no final e você vai receber tanta objeção que você não vai conseguir contornar o cara. Então, no curso da inação, eu quero fazer o cara verbalizar, admitir o porquê que sem o que eu tenho, ele não chega onde que ele quer. Agora ele fez aqui, se ele tiver acompanhamento, eu não chego. Entendeu? E eu não deixei o cara escapulir. Então vocês vão ver, eu vou continuar rodando as perguntas de consequência agora. É algo que você tá Aham, vivendo à margem dos sim, outros, né? Vivendo sim, claro. tipo assim, na rabeta Uhum, dos outros. claro, Eu não vejo como um negócio sim, viável. Você, assim, entendi. determinar todo o seu esforço Uhum, mediante o esforço do cara. O dia que o cara fala assim, é, beleza, hoje eu não vou investir em tráfego. Minha venda, caramba. eu quero ter Isso algo. é algo que te preocupa, isso? Já passou na sua cabeça antes? Ah, já, claro. Assim, Aham. Não, que, né? De novo, né? E isso é algo que te preocupa? Isso já passou na sua cabeça antes? Preste atenção na tonalidade, né? Se vocês prestarem atenção na primeira pergunta que eu fiz, você sente que do que a gente tá fazendo agora, você vai chegar onde você quer no tempo e na velocidade que você gostaria. Vocês viram que eu fiz a tonalidade mais no tom de desafio. Aqui eu fiz a pergunta num tom de preocupação, para poder aprofundar ainda mais. Então, eu desafio na primeira pergunta, eu jogo a preocupação quando eu quero fazer um probing ali, né? Uma pergunta de sondagem para poder aprofundar mais, ou um clarify, né? Com a pergunta de clareamento. Praticamente isso que eu faço aqui, porque eu queria fazer aprofundar e fazer ele deslegitimizar o caminho dele e validar o meu caminho, né? Porque o meu caminho é melhor do que o dele. Então, é isso que eu tô fazendo aqui e agora, né? Então, eu tô aprofundando ainda mais a consequência e, consequentemente, prevenindo as maiorias das objeções de vou pensar, de preciso fazer isso, de tem que fazer aquilo, qualquer tipo de smoke screen que vocês imaginarem está sendo prevenida aqui e agora, porque eu estou fazendo experienciar o custo de não fazer nada, o custo de continuar onde está e não ter os resultados que ele realmente quer.
A meu ver, não tem lógica eu abrir um negócio Aham, dependendo dos outros. aham. É, Imagina, eu vou estar esse é um montando todo ponto o meu interessante que você trabalho. está trazendo agora. E me traz um ponto aqui. No final do dia, né? De quem que você sente que é a responsabilidade? Por que que eu não deixei ele falar mais? Porque provavelmente ele ia falar mais e ele poderia vir com um cenário negativo. Não, mas ainda assim eu vou conseguir fazer tudo de uma forma ou de outra e trazer aquele cenário sozinho. E aí eu ia tomar objeção. E aí agora eu entrei com o que eles chamam de reframe de identidade de novo, né? Então vocês viram eu fazendo aquilo lá atrás de compromisso, onde eu já preveni uma objeção ali de medo, algo do tipo, e agora eu bati nele aqui no custo da inação, na consequência, como vocês quiserem chamar, e agora eu volto com outro reframe de identidade, que eu empodero o cara. E de quem que é a responsabilidade de se colocar na melhor posição para fazer as lojas iPhone darem certo? É minha. Por que que é sua? Entendeu? Então eu faço o cara ser o responsável por chegar exatamente de onde que ele está e se comprometer com a mudança, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, de toda a cal, esse trechinho aqui de nos últimos 10 minutos foi onde aconteceu a grande reviravolta em problema também. Eu gostei da parte de problema, apesar que não foi das mais estruturadas, que geralmente eu faço. Mas esse trechinho aqui ficou muito legal. Ficou muito bom. Entendeu? Isso aqui talvez é a diferença entre fechar o cara e não fechar, tá? Então aprendam comigo, vamos lá. De mudar esse cenário da loja para que ela realmente cresça, né? E pare de depender de outras pessoas. Minha. 100% Sim. minha, porque assim, eu tenho uma equipe, mas a responsabilidade de Uhum. gerir eles, de quem tem que liderar, sou eu. Claro. Hoje, até É. então, sou eu. É Então, o que você se tá falou, alguma né? coisa Talvez você não errada, tá querendo ou não, ativamente tá minha. ali. Talvez você não tá ativamente ali, mas você moldar essa equipe, Não, né, é para poder isso. ter os comportamentos. É tudo que você tá Exatamente. me dizendo Assim, aqui. pegar com Eu, vocês aqui, até a equipe sim, tá pronta, eu tenho que estar com vocês. claro. Baseado no que você tá me falando aqui, eu tenho certeza que nós aqui, o time da Meca, né, a gente tem plena convicção que a gente consegue ajudar você a acelerar esses resultados. E se você tiver aberto, o que eu posso fazer aqui junto com o Gabriel, é te explicar um pouco da nossa metodologia aqui, de como que a gente consegue ajudar você a acelerar essas vendas. Você Sim. tem papel e caneta na mão aí? Tá aqui, tá na mão, tô anotando. Maravilha. Por que que eu lhe pedi papel e caneta, tá? Porque a metodologia aqui. Então vamos lá, pessoal. Então eu passei aqui toda a estrutura da call, agora eu vou entrar na parte de pitch oferta. E vocês vão ver como é que eu vou dar o pitch nele aqui de forma muito atraente, engajando o cara ao longo de toda a conversa. Que é muito massa. A maioria de vocês aqui provavelmente agora abrirão um PDF gigante aí e vambora. Não, isso gera resistência de venda na outra pessoa, isso coloca você no centro e não o prospect no centro. Vocês viram que eu fiquei aqui 28 minutos, a call foi só sobre ele. Só sobre ele, sobre os problemas dele, sobre os desafios dele e para onde ele está querendo ir. Agora que eu vou falar esses próximos 10 minutos aqui da minha solução. Só que ainda assim eu vou falar engajando o cara, ainda assim não é uma conversa. Porque toda vez que você fala demais sobre você, o prospect está. Ele não está no centro, ele está no escanteio. Isso gera resistência de venda. Entendeu? Vocês vão ver que eu fechar o cara aqui, eu não mostro PDF, eu não mostro absolutamente nada. E é uma venda de 6,5, quase 7 mil, entendeu? Não é uma venda simples. A venda é cara. E é um contrato de 6 meses, inclusive. Então, vocês têm que prestar atenção nisso aqui. Os últimos 28 minutos, a call foi inteira sobre o que ele quer, para onde ele quer ir, por que que ele quer ir e quem que é a responsabilidade de fazer as coisas darem certo. Agora eu vou falar um trechinho aqui sobre o que que é, para poder chegar na onde que ele quer. E aí também, vocês viram que eu falei com ele. Perdão, você tem papel e caneta? Tenho. Por que que eu falo isso aqui? Para o cara pegar um papel e caneta e prestar atenção no que eu tô falando com ele. Se ele não prestar atenção no que eu tô conversando com ele vai ficar voando enquanto eu tô falando. Então vocês vão ver como é que eu passo o pitch aqui, né? De problema, entregável e benefício. Vocês vão ver como que eu faço aqui na prática, né? Como que você dá um pitch que realmente agregue muito valor na sua solução de tráfego ou agência. Então, vamos lá. De aceleração de vendas, ela é baseada em 3 grandes pilares, tá? O Sim. primeiro pilar é o pilar da atração. Então, vamos lá. Por que ele chama atração, né? O próprio nome já diz, atração de novos clientes. Então, para pensar comigo. Você lembra quando, pessoal, eu montei não, né? Eu entrei nessa call tão rápido, tão de gaiato, assim, que eu não sabia os pilares da metodologia, nem nada. Tudo isso aqui que vocês estão vendo eu fazer agora, eu tô tirando na minha cabeça. Por isso que a call, ela não fica tão redonda. Do que quando você tem tudo muito bem escrito, tudo muito bem feito. Entendeu? Por isso que a primeira coisa que a gente faz aqui, por exemplo, quando vocês entram em alguns dos nossos treinamentos de vendas, é que eu sento com você para a sua oferta e eu escrevo o seu framework. Entendeu? Uma vez que você tem o seu framework escrito e você treina isso em alto nível, a diferença entre converter 10, 15% para converter 58, 60, talvez 70%. Entendeu? Porque quando você tá na call, você não pode fazer o erro que eu fiz ali, que é ficar pensando em pergunta. Por que eu tava pensando em pergunta?
porque eu não tinha uma estrutura. Eu tava seguindo os princípios, mas eu não tava seguindo um framework para vender essa oferta aqui. Se eu tivesse escrito o framework e eu tivesse feito essa call teria durado muito menos tempo, eu teria fechado o cara muito mais rápido, entendeu? Só que ainda assim, seguindo os princípios, é possível fazer as coisas acontecerem. Então, vendas não é algo que você entra e faz. Vendas é algo que você constrói habilidade, técnica, muito treinamento, você precisa saber o que está fazendo. Se você simplesmente só fazer perguntas aleatórias, você nunca vai vender em alto nível. Você pode escrever isso que eu estou te falando aí. Então, é dessa forma que você tem que prestar atenção, né? Que você tem que se gerir como vendas. Ter um framework, seguir a estrutura e não pular, e não, por exemplo, entrar em caos e querer fechar na tora. Nesse caso aqui, foi, por exemplo, eu estava 2 horas antes e eles me chamaram para poder fazer as calls. Então, foi bem rápido. Então, vamos lá. Quando você me falou lá atrás que você tinha essa dificuldade, né, que você ficava ali muito dependente, talvez, do outro cliente que faz as 1.000 vendas todos os meses, Sim, que sim. vende ali na rebarba dele. Então, o que acontece? Por que esse cara tá acelerando nesse nível? Ele tá acelerando nesse nível porque provavelmente ele tem um funil. Então, vamos lá. Então, eu falei o problema que ele me disse lá atrás, e agora eu vou mostrar o entregável e o benefício, né, o como que a gente ajuda ele. Então, eu repeti exatamente o que ele falou, eu tava olhando para baixo, que eu tava anotando. E agora eu vou explicar, né, como que a gente ajuda ele de fato. Vamos lá. Problema, eu falei. Vou mostrar o entregável e o benefício, né, que é a nossa oferta ali na prática. De aquisição, na qual gera novas oportunidades todos os dias. Oi, Ele tem pode esse falar. funil porque o canal principal dele de aquisição é tráfego pago. Tem 38 anúncios ativos aqui, porque enquanto vocês estão conversando, eu tô olhando e tô anotando tudo. Tem 38 anúncios ativos aqui. Sim. Exato. Era O máquina. cara tá rodando muita coisa, tá com 38 criativos ativos, entendeu? E isso aqui o que faz? Nesse caso aqui tava eu, o dono da agência e o lead dele. Uma vez que você monta essa máquina aqui, não precisa ser, obviamente, no primeiro momento, nesse nível que o cara tá jogando, mas uma vez que você monta isso aqui, agora você tem um canal de venda previsível e que não depende das outras pessoas. Então, tudo que vem de porta de loja, tudo que vem de indicação, isso é bônus. É bônus. Porque agora você aperta um botão e o Facebook cospe clientes para você. É literalmente isso quando você entende aquela questão que a gente falou lá atrás de custo por compra. A gente já vai chegar nisso aqui, entendeu? Então, uma vez que a gente monta um funil, posiciona a loja, cria uma estrutura de branding, é isso que acontece. Eu falei, ó, problema entregável quando a gente monta um funil e o benefício. Você tem pessoas chegando todos os dias. E agora você é o cara que é dono da sua demanda. Então, olha aí, e o benefício, você tem pessoas chegando todos os dias. Então, problema, entregável, benefício. Então, se a gente quer fazer 250 vendas, quanto que a gente precisa investir em marketing, quantos leads a gente precisa gerar e quantos leads a gente precisa trazer na loja para fazer essas vendas. Entendeu? Então, o funil, ele gera o que pra gente? A previsibilidade em vendas. Tá? Você sente que realmente desenhando um canal com isso aqui, para você, ajudaria realmente, pô, te potencializar para bater essas 250 vendas e parar de ficar refém? Com certeza. Maravilha. Não é do meu feitio ter um negócio refém dos outros. Eu sempre sou, tipo assim, Uhum. eu sou mais agressivo nas minhas ideias, eu gosto de botar em prática o que eu penso, da forma que eu gosto de trabalhar. Não combina. Olha pra você ver, olha pra você ver, tipo assim, o pitch foi tão engajante aqui do primeiro pilar que o cara, ele complementou, ele comprou a ideia, entendeu? Dá pra ver que o cara comprou a ideia. E olha que a gente nem falou do investimento. Então dá pra ver que o lead comprou somente por isso. Ou seja, o pitch ficou tão certinho na cabeça dele, fez tanto sentido que, tipo, olha o jeito que ele engajou. E no final eu faço essa pergunta, né? Eles chamam de pergunta de sondagem. Né? Sondagem não, checagem. Cara, você sente que isso aqui te ajudaria a se colocar na posição para poder bater o objetivo? Tá vendo que eu sempre faço ser sobre o objetivo do cara? Presta atenção nisso aqui também. Eu sempre faço ser sobre o objetivo dele e não sobre o meu objetivo. Os interesses do lead na frente. Então vamos lá. Então esse aqui foi o primeiro pilar. Com a minha metodologia de negócio, ficar sentado na cadeira esperando o cara fazer 38 anúncios, entendeu? Eu posso começar fazendo 5, mas eu prefiro ter meus 5 com minha cara do que ficar dependendo dos outros. Não combina muito comigo, não. Exato. Então, esse aqui é o primeiro lugar, que é o processo de atração. Agora, o segundo pilar aqui, a gente entra no processo de organização do CRM. Uma vez que você gera muita demanda e tem várias pessoas ali chegando, querendo comprar o iPhone, a gente precisa de uma organização. Porque senão a gente começa a perder tração de time comercial. Então, se eu não sei quem é qualificado, se eu não sei... Pode falar. Não, pode falar, tô falando. Ok. Então, se eu não sei quem tá chegando agora, se eu não sei quem tem proposta na mesa, se eu não sei quem já tem orçamento, se eu já não sei quem tá ali pronto para fechar, a gente costuma perder várias vendas pelos caminhos. Então, a gente precisa de uma estrutura, e quando eu falo estrutura, eu falo um CRM funcional para a gente conseguir colocar esses leads ali, olha, quem chegou agora, quem já está em atendimento, qual vendedor está atendendo, qual está em fechamento, qual está na proposta. Uma vez que a gente tem isso aqui muito claro, a gente consegue, daqui a pouco, no próximo pilar, que eu vou entrar na parte do time comercial, ter a clareza de quem está convertendo mais, quem está convertendo menos e entender o porquê disso, para treinar o time cada vez melhor. Exatamente, as métricas. A gente precisa entender quanto estamos investindo,
quanto que tá faltando, quantos leads são qualificados, desses leads qualificados, quantos estão vindo à loja. Tudo isso só é feito pelo processo comercial e pelo CRM. A gente não tiver isso aqui, a gente tem dificuldade. E aí acontece o que aconteceu lá atrás na outra agência, que parece que estava um pouco perdido, né? Você não tinha clareza, não trazia os números para você, não Eu sabia o que também, estava também acontecendo ali confesso que dentro. eu não me empenhava muito em acompanhar. Então, o que acontece, tá? Por que eu falei isso aqui? Porque lá atrás ele tinha falado isso. E agora você vai ver que ele admite aqui que ele também não olhou tão a fundo. Mas, de novo, tá? Tudo que ele falou lá atrás, que ele teve dificuldade com a outra agência, eu tô trazendo aqui agora porque que o nosso é melhor. Entendeu? E vai ser entregue diferente, ele vai ter resultado muito maior. Então, preste atenção nisso aqui. Essa parte. Confesso assim, que não Uhum. era só uma deficiência deles. Eu, como Sim. empresário gestor, também não ia buscar, né? Eu não falava Sim. assim, e aí, como é que tá? Eu deixava, assim, sobre a Uhum. responsabilidade dele e aí ele tocava começar melhor. Sim. Então, nessa parte aqui do CRM, a gente tem essa clareza em relação aos dados. Tá comigo até aqui? Tô. Maravilhoso. E o terceiro e último pilar aqui é o pilar do comercial. Aqui, nesse segundo pilar, eu não faço uma pergunta de checagem, não, porque senão fica um pouco maçante, se é que vocês me entendem. Então, eu vou mais rápido, porque eu quero avançar para a próxima etapa. Então, tem um detalhe aqui, tá? Se as suas calls estão passando mais de 1 hora, isso é um problema. Porque a call fica muito cansativa. A call tem que ser, cara, igual tá aqui, ó. 35 minutos aqui, 33, você já tá chegando perto do pitch para poder avançar se trouxer objeção. Entendeu? Então, vamos seguir aqui. Comercial. Cara, é o seguinte, quando se trata de loja iPhone, comercial é algo que a gente realmente tem que ficar em cima. Tem que prestar atenção como os vendedores atendem, a forma que eles estão atendendo, os follow-ups que eles estão fazendo, pessoas que estão ficando ali em cima da mesa e não estão prosseguindo. A gente precisa ter realmente uma clareza, né? Um acompanhamento ali. E baseado nisso, o que a gente identificou que resolveu é que a gente criou vários scripts de vendas para ajudar com que o comercial tenha performance. Só que além disso aqui, tem um acompanhamento comercial para tirar dúvida constantemente dos seus vendedores e identificar pontos de melhoria. Então a gente tem ali o atendimento no WhatsApp, que a gente consegue ver como que cada um está atendendo, está dando certo ou não. A gente tem Carregou, pai? Vem, na moral. Tô aqui, vou dar uma descarga aqui. Não, tranquilo. Vê se tá essa caneta, não. Então, vai embora mesmo? Pode ser isso aí. Peraí, deixa eu ver. Só a tomada, por exemplo. O cabo tem aqui. Tomada tem esse nome, não, pessoal. Não, a tomada do carregador. Carregador? Não, velho. Vamos dar aqui, bro. Joga aí no. Aí, tipo, 6. Aqui, ó. Nossa, aqui vai. Pronto. Foi? Pronto, pode falar, Gabriel. Então, o último pilar aqui que eu te falei foi essa parte do comercial, né? Então, não só ver pontos de melhorias no que o pessoal do comercial da sua empresa pode melhorar em relação ao atendimento para a loja de iPhones, para venda de iPhone, como também acompanhar eles, dar treinamento rotineiramente para garantir com que eles melhorem cada vez Isso mais. pra mim é extremamente importante, viu? Assim, sendo bem jogo aberto, Sim. eu acho que, assim, eu tenho uma equipe esforçada. Olha, você ver que maneiro isso aqui, né, pessoal? Tipo assim, eu passo o problema, entregável e benefício, e no final a pergunta de checagem ele vai e engaja. Isso mostra que o quê? Isso mostra que o lead comprou a ideia. Ele está engajado, ele está envolvido na ideia. Ele acredita que essa solução aqui é o caminho para chegar na onde que ele quer. Se o cara não está engajado assim no pitch, nessa parte de transição fórmula, essa pessoa vai dar muita objeção. E aí é aquelas objeções tipo assim, cara, eu não sinto que isso aqui vai me ajudar. Cara, eu não sinto que isso aqui vai me levar para onde eu tô querendo ir. Entendeu? Então, de novo, tá? É muito importante o engajamento, as perguntas de checagem, saber o pitch certinho, né? Problema, entregar benefício, porque é isso aqui que muda tudo. Por exemplo, quando a gente roda o caixa rápido aqui, é super normal o cara que converte 10, 9%, sai para conversão mais de 50%, só por causa desse pitch aqui, ó. Porque esse pitch aqui, ele agrega valor, ele mostra valor na prática. O outro pitch lá com aqueles slides bonitos da hora, que não agrega valor. Isso aqui agrega. Então, esse pitch aqui, se vocês conseguirem masterizar isso aqui, só esse detalhe já muda por completo a conversão de vocês. Vamos lá. No trabalho, assim, do dia a dia, né? Mas Sim. também reconheço que tem uma equipe extremamente limitada intelectualmente. Né? Sim. É uma galera que, meu irmão, assim, tem que falar, falar. O que é que eu acho? Ao meu ver, tentou implementar o processo. Não tenho, assim, medo nem tipo assim, tem que mandar embora, tem que mandar embora. O objetivo principal aqui é fazer com que a empresa dê lucro, dê retorno, né? A gente tem que entrar do lado pessoal, a gente vai tentar resolver com as pessoas, mas só não pode demitir o dono, o resto, e Bianca também, né? O resto, o dono não tem jeito, né? Mas o resto pode tem jeito. Talvez o lance comercial do treinamento é assim, não é nem só a parte tanto intelectual, mas sim o compromisso, sabe? Os caras estiverem compromissados a aprender, sim.
Não necessariamente precisa demitir, sabe? Agora, se não tiver o compromisso ali, Não, é aí isso. talvez seja o ponto. É justamente o que eu quero. Eu quero que eles tenham, de fato, um compromisso. Certo? Um compromisso e comprometimento em estar sempre aprendendo. Porque hoje, assim, de acordo com um pouco de experiência que eu tenho nos negócios, eu tenho que implementar algumas coisas. Às vezes até de forma errada, né? Mas, assim, sempre tentando acertar. Sim, Os você tá falando processos realmente. tem que ser bem claros, né? Para poder que seja absorvido, entendeu? Exato. Então, assim, isso aqui é um pouco da metodologia, claro que de forma bem especial, Sim. baseado no que eu te trouxe aqui, sabe? O que você achou, assim? Me traz um pouco da sua visão, o que você curtiu aqui, o que você mais gostou, só pra ver se a gente tá na mesma página. Pronto, assim, ó, é como eu te falei. Vamos lá, essa pergunta aqui é uma pergunta de checagem, né? Então, como que melhor funcionaria? Seria a pergunta assim, ó. Baseado no que eu te trouxe aqui, Gabriel, o que eu te falei de forma específica que você sente que mais te ajuda? Ah, eu gostei do treinamento comercial. Por que o treinamento comercial? E você sente que isso aqui é o caminho para você chegar naquele objetivo de 250 aparelhos e 60 mil de lucro líquido no mês? Sim. Por quê? Isso é que eles chamam de etapa de compromisso, né? Ou fechamento. Só que minhas perguntas não são, pode te considerar meu cliente? Como você quer fechar o débito ou do crédito? Cara, isso não funciona, entendeu? Pelo amor de Deus. Se você está aqui assistindo esse negócio, não faça esse tipo de técnica, porque isso é, coisa ultrapassada. Cara, você sente que isso aqui é o caminho pra você chegar onde você quer? Sim, por quê? Porque eu te falei que de forma específica você sente que mudaria o seu jogo e você bateria aquele objetivo que você me falou. Isso aqui, por que isso aqui? É dessa forma. E aí agora eu vou entrar no pitch mesmo, que é onde que eu vou falar o valor e tal, essa coisa toda que vocês querem escutar. Então vamos lá. Aqui eu tô na etapa de fechamento / compromisso, entendeu? Então nós passamos estrela norte, estado atual, problema, experiência passada, projeção futura, custo da inação, transição fórmula, que é a parte da oferta, e agora a gente está no compromisso e a gente vai entrar no pitch agora. Então vamos lá. Eu sou um cara que trabalha de forma bem direta. E eu queria, assim, eu preciso muito dessa assessoria, principalmente na parte da transição. Isso aqui é interessante, tá? Quando o lead ele realmente comprou a ideia, ele não fala eu quero, ele não fala talvez, ele não fala eu acho que ajudaria, ele fala eu preciso. Se o seu lead chega na sua call e fala eu quero, ele tá falando no final da call eu quero, você pode ter certeza que você vai receber objeção até no talo, porque essa linguagem de eu quero não é linguagem de compra. Pessoas que falam eu quero, elas não querem comprar. Entendeu? Elas estão dando objeção, na verdade. Objeção oculta pra caralho, inclusive. Então esse lead aqui, ele tá com uma linguagem de compra. Cara, é o que eu preciso. É o que eu preciso. Esse cara aqui, ele comprou a ideia. Dá pra ver que a venda foi feita. Talvez ele não tenha condição de pagar. Aí é outra coisa. Mas a venda aqui, ela já foi feita. Esses três passos que ele falou aqui, a atração, o CRM e o treinamento do comercial para poder conseguir atender essa demanda. Que hoje, assim, não adianta eu escalar nas minhas vendas se minha equipe não estiver preparada para receber essas vendas, né? Exato. Então, esse treinamento, esse acompanhamento e assim, essas métricas para a gente ver quem de fato está rendendo, quem está convertendo, para mim é interessante. Maravilha. Eu tenho plena convicção, de novo, né, que a gente falou aqui, que a gente pode te ajudar. Se você estiver aberto, eu e o Gabriel, a gente pode explicar aqui um pouco de como funciona o nosso programa de acompanhamento para a loja de iPhone. E eu tenho certeza, cara, que a gente consegue pegar na sua mão aqui, tracionar de fato de forma profissional e melhorar essas vendas aí, entendeu? Sim. Então, aqui o que eu falo, né? Aqui eu lidero ele para a hora do pitch. Então, baseado nisso, outra coisa que eu mostro também, né? A convicção, tá? A convicção, já dizia Alex Hormozzi, por mais que a gente tá falando de técnica aqui pra caralho, a gente falou de muita coisa técnica aqui, só que a convicção também, ela vende, né? Então, vocês prestem atenção no jeito que eu falo com ele. Então, baseado no que estamos falando aqui, eu tenho plena convicção que a gente definitivamente consegue te ajudar. Se você estiver aberto, eu posso explicar na prática como funcionam alguns dos nossos acompanhamentos para chegar onde que você quer. O jeito que eu falo com o lead, isso demonstra confiança, isso demonstra que eu sei o que eu tô falando com ele. Entendeu? Que eu tô liderando ele pro final aqui do fechamento, sei que vocês me entendem. Então, presta atenção. Essa linguagem aqui é porque eu tô, de novo, né, liderando o cara com segurança para chegar onde que ele quer. Isso demonstra confiança, autoridade, essa coisa toda aí que vocês já sabem. E que faz o lead acompanhar você e ser liderado para chegar no objetivo que ele tá buscando. Preciso. Eu vou explicar um pouco de como. E de novo, né? Ele ainda termina falando preciso. Ainda mais um sinal que ele comprou a ideia. Funciona o nosso programa aqui de acompanhamento. Você tá me escutando? Tô te ouvindo. Vamos lá. E até agora sem nenhum PDF na tela ou algo do tipo, tá? Lembrando que eu nem os entregáveis aqui eu sei muito bem de cabeça, tá, pessoal? Vocês vão ver que eu vou olhar ali no canto da tela, assim, porque eu não sabia muito bem. Mas eu tenho uma base, geralmente meus pits se parecem praticamente todos iguais. Eu até olho ali porque eu tava esquecendo um pouco. Vamos lá. Então, o que acontece aqui, ô Igor? Hoje, o que a gente tem aqui é um programa para aceleração de vendas. E como que ele funciona, tá? No primeiro pilar aqui, a gente tem o pilar de onboarding, tá? O que acontece nesse pilar de onboarding? O Gabriel,
e o Lucas, eu também. A gente entra em uma call como essa com você em um segundo momento, e a gente solicita a você os acessos administrativos do Facebook, do Instagram e do Google. Por quê? Com esses acessos administrativos, é o que a gente vai montar toda a estrutura de anúncio. Tá comigo até aqui? Que é onde a gente vai desenhar os funis, onde a gente vai criar a estrutura de marketing. Uma vez que a gente tá com isso aqui na mão, a gente consegue, de fato, tracionar as vendas. A partir do momento que a gente passou pelo onboard, que dura somente 30 minutos, é bem rápido assim, a gente estrutura o funil para você. Então a gente vai criar todos os criativos, vamos exigir de você as fotos para anunciar os iPhones, os criativos da loja com os roteiros que você vai gravar pra gente. Então tá tudo plug and play só para simplesmente chegar e executar. Tá comigo até aqui? Tô sim. Uma vez que a gente montou, você vê que eu vou falando cada pilar bem rápido, e eu vou checando se ele tá me escutando, entendeu? Pro cara não perder a atenção. E, de novo, todo pilar que eu falo tá indo de encontro com o que ele tá buscando. Isso aqui é interessante também. Eu não falo tudo que tem no nosso acompanhamento. Eu falo 80-20 que precisa para chegar onde que ele tá querendo. O resto eu nem entro em detalhes, entendeu? Porque não é isso que faz o cara comprar. Eu mostro o que tem mais visão de ROI. O resto eu nem comento. Porque não faz sentido. A estrutura de funil. No pilar número 3 aqui, a gente sobe as campanhas de venda. Né? Uma vez que você deu ok pra gente ali, a gente starta o funil no ar. E isso, a gente entra no pilar número 4, que é o pilar onde a gente acompanha os seus dados, né? Então, a gente acompanha você mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, diariamente, junto com você, te trazendo os dados em tempo real, para garantir que você tenha clareza de quanto a gente está investindo e quanto de retorno a gente está tendo, e também a gente com o olho no comercial para entender quanto que eles estão convertendo, tá? Tá comigo aqui? Tô. Além de tudo isso aqui, no pilar número 5, a gente também entra na parte do acompanhamento comercial, né? Onde a gente gerencia os seus vendedores ali para garantir com que eles estejam atendendo as pessoas da forma correta e convertendo as vendas. E o último pilar aqui é o pilar número 6. O que acontece? No pilar número 3, número 6 aqui, a gente já estruturou o CRM, o time de pré e pós-vendas, tudo aqui a gente já passou por isso. Agora, o que acontece? Baseado nas pessoas que você já atendeu, provavelmente você tem uma carteira de clientes, não tem? De pessoas que já compraram com vocês. Tenho. O que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue rodar para você uma estratégia chamada caixa rápido. O que é isso? A gente pega toda a sua base de clientes que você tem, com todo mundo que você atendeu nos últimos meses e anos, e a gente cria uma campanha de venda para retornar esse pessoal para a loja para um novo acesso e um novo aparelho. Por quê? As pessoas mais fáceis. O que eu faço aqui, tá? Isso aqui é o que eles chamam de pilar de ROI imediato. Se você puder adicionar na sua agenda, na sua oferta, algo de ROI imediato, isso vai ter uma percepção de valor absurda nas suas calls, tá? Porque o cara já pensa assim, cara, o dinheiro que eu tô enfiando agora, ele tá voltando amanhã de novo para dentro do caixa. Entendeu? Agora você fala com o cara, não, só vai voltar daqui a 30, 40, 50, 60 dias. O cara é empresário, velho. Ele precisa de grana pra ontem, entendeu? Esse cara trabalha dentro do fluxo de caixa. Então, se a sua oferta não comporta isso, dê um jeito de arrumar que vai melhorar muito suas vendas. Vamos lá. Fáceis de comprar são as pessoas que você já vendeu pra elas, porque elas já confiam em vocês. Então, a gente tem uma estratégia aqui, no qual a gente consegue levantar caixa rápido com os leads parados que você já tem na sua base. Pronto, então, entendi. Isso aqui é o tempero que a gente consegue gerar um pico de venda dentro das próximas 1 ou 2 semanas. Entendeu? Entendi. Enquanto a outra estratégia de marketing já tá gerando e trazendo leads. Você fala alguma coisa, Gabriel? Não, era basicamente isso, cara. Mas assim, a questão do CRM e do caixa rápido são as duas estratégias principais. Vai aquecendo, o tráfego ele vai gerar base, vai gerar novas pessoas entrando, novos leads no seu CRM, e através dessa nova base a gente vai vendendo para quem já comprou, e o caixa rápido roda para quem não finalizou venda, ou até para quem já fez ali, mas tem um tempo que já não compra de vocês. O lançamento de iPhone é um período ótimo também para a gente fazer o upgrade. Vocês têm um diferencial que eu lembro bem, que vocês compram um aparelho do cliente também, então é uma coisa que a gente precisa bater, e essa questão do caixa rápido vai ajudar muito a gente em relação a isso. E o CRM, cara, que é o principal. Gabriel explicou muito bem toda a parte da nossa metodologia, mas o CRM é o que vai te fazer virar esse empresário que você quer, que você almeja ser, que é o cara que tem acesso aos números, tem uma tomada de decisão bem definida através de números, de métricas e tudo mais, e fora que você vai ter esse apoio da gente também. Uma decisão baseada nos números, né? Exatamente, velho. Porque assim, se a gente toma decisão baseado no achismo, a gente tem uma chance muito grande de fracassar, porque muitas vezes a gente tem uma visão, tá achando que o negócio da gente tá caminhando para um lado que às vezes não tá. Exatamente. Ou então você acha que uma estratégia vai funcionar muito, mas pelo que a gente já olhou através dos números, talvez não seja o melhor caminho. Então, o tráfego, os números, as métricas, eles dão muito essa visão pra gente. Uma vez que a gente compra tráfego pago, a gente tá comprando audiência, velho. A gente tá comprando base. E isso que vai fazer com que a gente chegue nesses 250 aparelhos vendidos aí para cada unidade. Gabi, quer seguir? Maravilha. Então, assim, isso que o Gabriel trouxe aí foi sensacional. Essa aqui que é um pouco da metodologia, né? Assim que ele é o acompanhamento na prática. Em relação a valores, para que a gente implemente o acompanhamento aí para você, hoje
a gente tá no valor aí de 3.600, tá? Onde a gente entra aí dentro, implementa toda a estrutura, só que não só isso, a gente acompanha você ao longo de toda a jornada, tá? E a gente requer aí um investimento mínimo aí de pelo menos R$ 2.000 em tráfego, tá? Só que, como que isso se comporta dentro do fluxo de caixa de vocês? Uma vez que você investe dinheiro em anúncio, amanhã a gente já está puxando novas vendas em relação às campanhas de iPhone. Então, é um dinheiro que ele entra hoje no Facebook Ads e ele sai amanhã Ele através tem um de retorno vendas. rápido, né? Exatamente. Então é bem plug and play. A gente já tem a estrutura montada. A gente precisa, né, dos acessos junto com você, mas é isso aqui, entendeu? Então é isso aqui que a gente faz hoje em relação às vendas da loja iPhone, para poder cuidar de uma das lojas aí que você escolher. Agora, se você optar pelas duas também, a gente pode ver em relação a isso. Mas aqui eu falei Então, eu preciso saber o valor para as duas. para as duas. Então aqui vão ser 2 vendas fechadas, tá? Macau, 2 vendas, vamos lá. Então será... Tem que fechar assim, as duas lojas, Uhum, porque é interessante que a gente trabalhe na linearidade, né? claro, você Ficaria tá em relação a isso. É. Então seria, para as duas lojas, seria 7.200, entendeu? E aí a gente cuidaria da estrutura das duas lojas, 3.600 cada loja. Você não consegue diminuir esse valor para mim, por cima das duas lojas? Porque eu Mas tem tenho que um pagar... ponto aqui, em relação ao valor. A gente definitivamente vai falar sobre isso. Agora, dinheiro de lado aqui, tá? O que eu te apresentei aqui. Vamos lá. Então, primeiro ponto. Ele comprou a ideia, correto? Até agora, eu dei o pitch. 7.200 as duas lojas. O que que acontece aqui, tá, pessoal? Ele já falou assim, ó, se conseguirem fazer um desconto e tal, algo assim. O CEO da agência tá dentro da call comigo, tá? O que que a gente vai fazer aqui? Se fosse a maioria, já estaria, não, eu posso dar um desconto sim e tal, não sei o que lá. Negativo. Antes de tudo, eu preciso entender se ele comprou a ideia, porque se ele não comprou a ideia e eu dar o desconto, esse desconto pode ser uma cortina de fumaça, ele me enrola aqui, me dá objeção pra caralho e aí já era. Então, antes de falarmos de desconto, cara, eu preciso entender a objeção, clarear, contornar e pedir a venda, né? E pegar o compromisso do cara. É isso que eu vou fazer agora. Porque isso aqui que ele fez é uma objeção. Entendeu? Isso aqui é uma objeção. Então, eu vou entrar nessa objeção aqui agora. Só que antes disso, perdão, antes de eu contornar a objeção, eu vou entender se ele comprou a ideia, se o veículo ele acredita que leva ele onde que ele tá querendo ir. É o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá. Aqui, você curtiu? Você realmente gostou? Gostei, é interessante para mim. Na verdade, Uhum. não é necessário para mim. Eu Uhum. preciso ter essa parte de Uhum. gestão de vendas, posicionamento Ok. digital. Então, aquela pergunta minha ele não ficou muito boa. Se eu pudesse responder essa pergunta agora, você dá a pergunta assim, cara, você sente que isso que é o caminho para te levar lá onde que você quer? Sim. Por quê? O que eu te falei aqui que te leva exatamente onde você está procurando? O que eu te falei aqui de forma específica que você achou mais interessante? Essas perguntas seriam melhor do que aquela que eu fiz ali. Você curtiu, apesar que ela passa um pouco da mesma mensagem, mas essa outra pergunta ficaria melhor. Tá bastante Aham, assertiva, porque sim. o lista deve ser responsável por 70% das minhas vendas, no mínimo. Uhum, Então, eu preciso ok. Aham. apertar isso. Maravilha. E, cara, você executando uma estrutura dessa aqui pesada de acompanhamento, treinamento comercial, estrutura de marketing, o que você sente que isso faria pela loja, por você em si, pelos colaboradores, uma vez agora que vocês estão vendendo mais? Como é que você vê isso? Não entendi. Uma vez que agora, né, vocês têm uma estrutura. Essa pergunta não ficou boa, essa pergunta ficou complexa. Não errem isso, tá? Não façam perguntas complexas. Talvez uma pergunta melhor aqui. E me conta, uma vez que você executou essa estrutura aqui, você sente que é o caminho para chegar naquelas 250 vendas? Melhor. Essa pergunta me ficou não ficou boa. Tudo começa rodando, tem pessoas qualificadas chegando para poder comprar o iPhone, seus vendedores estão vendendo, a loja está crescendo. Como seria isso para você e para os seus vendedores? Então, Uhum. essa Tô situação trazendo alguns pessoal, então, objetivos almejando, pessoais, chegando então imagino. no Java. Uhum. E na minha cabeça, assim, como empresário, arrumar Uhum. casa para o próximo passo, né? Mas tem a questão da situação pessoal, né? Claro, eu imagino que sim, tem um pouco disso. Tá? Assim, ele trazendo isso aqui foi muito crucial, tá, pessoal? Cara, daí é o lance da satisfação pessoal. Então, esse é o sentimento que ele vai ter a hora que ele vê a loja vendendo o tanto que ele quer. Né? Então, você tá vendo que eu tô atrelando sempre ao sentimento, sempre aquilo que o cara quer se tornar, por que ele quer aquilo ali. É sempre aqui que eu tô atrelando. Então, vamos lá. Agora, quando você fala ali em relação a valor, né? Até para ver se existe alguma forma aqui de te ajudar em relação a isso. Me traz um pouco da sua visão. Assim, quando você falou ali em relação a valor, talvez teria como fazer um pouco mais em conta. Me traz um pouco da sua visão. Para eu ver até se com o Gabriel, com o Lucas lá depois, tem alguma forma da gente ajudar aqui para Mas poder eu acelerar essas preciso vendas. ver, assim, para poder encaixar no meu custo fixo isso aqui. Então a gente trouxe qual que foi a objeção que ele trouxe aqui para encaixar no meu custo fixo? A objeção de fluxo de caixa. Entendeu? Então, por exemplo, o que vocês poderiam ter feito ali? Talvez a pergunta que eu fiz também não ficou tão boa. Seria uma pergunta assim, cara, quando você falou aquilo ali em relação a valores, o que você quis dizer com aquilo? Aí ele vai trazer por exemplo, algo nessa linha aqui, e aí você vai e aprofunda.
Porque antes de desconto, se é qualquer coisa, você tem que entender o que o cara realmente quis dizer. Porque talvez você acha que é uma coisa, só que na verdade é outra. Aí você vai combater uma objeção, só que na verdade talvez o cara tenha inseguro. E aí você vai para a objeção errada e toma. Então, sempre quando lhe dá uma objeção, fala, cara, eu preciso ver meu financeiro. Tranquilo, isso não é um problema. Quando você fala do seu financeiro, é, por exemplo, você viu isso aqui, você gostou, mas talvez você não tenha a condição necessária para poder pagar, ou você viu isso aqui, gostou, tem a condição de pagar, mas tem que ver como é que isso se encaixa para você. Como que você vê isso aqui? Aí o cara tá dizendo, não, eu vi, eu gostei, cara, mas talvez eu não consiga pagar os 5 mil à vista, talvez eu tenha que dar 2.500 agora, 2.500 depois, pum, fechou a venda. Aí às vezes você já vai no desconto rápido demais, o cara vai, diminui sua margem e joga lá no chão, entendeu? Então, de novo, né, antes de qualquer objeção, você precisa entender qual batalha você está lutando. O maior erro na objeção é não saber o que você está lutando. E aí você recebe a objeção, você vai lidar até com alguma delas, mas não sabe com qual exatamente a objeção que você está lidando. E aí, você lutando a batalha errada, você vai ter muito problema. Assim, já tá dentro da realidade que eu tinha conversado com o Gabriel, já era mais ou menos o que eu pensava. Inclusive, Uhum. vocês conseguiram um fenômeno, assim, Uhum. massa, que é a primeira vez que tá todo mundo aqui, todos os sócios estão aqui. Uhum. Aí ele mostra todos os sócios lá dentro da sala. Nossa, caramba, tem 5 sócios lá dentro, velho. Entendeu? Eu não consegui colocar os 5 na call, foi só ele, entendeu? Galera, todo Pra mundo você ver aqui que massa tá aí. falando. E a Aham. gente já vai acertar isso aqui, já. Vamos só conversar. Eu vou pensar aqui, fazer alguma coisa pra vocês ainda hoje, pra gente finalizar. Tá. Gabriel, assim, na sua visão, o que a gente pode fazer aqui pra poder ajudar o Igor aí? Até Cara, um eu ponto aqui, tava. tá? Porque como ele falou de fluxo de caixa, então imagina que, tipo assim, talvez eu não tenha o dinheiro todo agora, talvez vai ter um dinheiro depois, como são 2 lojas, talvez feche uma agora e outra depois. Então eu fiquei pensando nisso, e aí eu já chamei o CEO, que é o Gabriel, para poder ver a melhor forma de fazer esse fluxo de caixa para ele. Que aí não é uma coisa que eu domino tanto dentro da agência deles, porque eu não sei como seria esse fluxo de pagamento, entendeu? Aí vocês vão ver que eu vou fazer uma coisa aqui, que eu interrompo o Gabriel para entender qual que seria a próxima objeção que ele poderia me dar, porque tem isso também. Talvez o Gabriel dá uma condição para ele muito foda e ele pegue da outra objeção. Não, e digamos que vocês vão ver eu fazer aqui o prevention, né, para entender a próxima objeção que ele pode me dar. E se tem objeção, se não tiver, deixa de seguir. Agora, se ele tivesse outra objeção, aí eu ia combater antes de trazer a possibilidade. Vocês vão ver eu fazer isso aqui agora na prática. Isso aqui é muito foda, por sinal. Um ponto aqui, Gabriel. Em relação à metodologia, a gente conseguiu tirar todas as suas dúvidas aqui, ô Igor? Conseguiu. Maravilha. Seria então aqui somente o financeiro mesmo? Pra mim agora é só a gente alinhar o financeiro, mas pra mim o negócio tá encaminhado. Só precisa Ok. alinhar o financeiro pra gente ver o que a gente Ok. consegue fazer pelas 2 lojas e começar a Uhum. trabalhar. Assim, ó. E digamos que, tá vendo? Então, nesse caso aqui, ele não tem objeção. Ele não tem objeção. Você vai ver que eu faço mais uma outra pergunta para entender. Cara, será que esse cara realmente não tem objeção aqui? E aí eu vou fazer outra pergunta aqui, que é um clareamento, né? Que a gente conseguir, pô, alinhar esse financeiro aqui, baseado no que vocês já viram aí, o que você vê que é o próximo passo, assim? Então, digamos que que a gente consiga alinhar esse financeiro, a gente consiga ver que tudo isso é bom. Qual é o próximo passo? Se o cara falar assim, vou pensar, esquece, objeção pra caralho. Aí, cara, quando você fala que você precisa pensar, eu entro dentro do controle de objeção de novo, pra pegar a objeção real. Agora você fala assim, não, cara, vamos trabalhar junto, vamos fazer acontecer. Eu já entendi que, então, tipo assim, a objeção dele é fluxo de caixa, é como que isso vai ser pago, e não é mais uma objeção de veículo, ele tá dentro. Agora é só ver como que esse cara vai pagar, entendeu? Que é o que vai acontecer nesse caso aqui. Ele não tinha mais objeções. Porque, por mais que eu nunca vendi no nicho e a minha estrutura de call ela não estava boa, eu consegui passar por todos os princípios, criar alavancagem emocional para poder vender para esse cara aqui. E ainda assim, fiz alguns bons prevenções de objeções. E também tive um bom contorno aqui, de certa forma. Vamos lá. Não entendi, Ju, pode falar. Digamos que a gente conseguir alinhar o financeiro, conseguir trazer algo que te ajude. O que você vê que é o próximo passo, assim? Começa a trabalhar, ver como é que trabalha a metodologia de vocês e começar a trabalhar. Sim. Então, tipo assim, nesse caso que não tem nenhuma objeção oculta, assim, entendeu? Aí eu passo a bola pro Gabriel agora pra gente ver como é que a gente pode ajudar ele nessa questão de fluxo de caixa. Ok. Então, assim, Gabriel, o que você vê que talvez dê pra gente fazer aqui? Me traz um pouco da sua Vamos lá. visão. Vamos lá. Igão, é o seguinte, é como eu tinha comentado contigo, cara. Esse valor aqui é um valor que a gente tinha feito por conta de... E é o valor que a gente trabalhou em 2024. Só que qual que é o ponto? Você tem 2 empresas. Então, a gente já tinha feito essa flexibilização, mas a flexibilização maior eu vou fazer agora, que é, as 2 empresas ficariam por 3.600 cada uma, 7.200 no total. A gente vai fechar com vocês cada uma a 3.400 e fica 6.800. Então, a gente já tira um montantezinho que já vai ajudar bastante vocês aí. Em relação a pagamento, eu não quero sufocar o fluxo de caixa de vocês para
para que a gente consiga justamente ter esse investimento e começar a gerar caixa. Então, qual que é o ponto? A gente vai montar um fluxo de pagamento para o dia 1º e para o dia 15. Então, a gente estrutura mais ou menos nessa faixa para vocês terem um período maior para poder levantar um dinheiro, para poder fazer essa alavancagem. Então, para as duas lojas, a gente trabalha dessa forma. Assim, cara, a gente não trabalha assim com alguns clientes. Obviamente, se é um cliente que ele é líder de mercado, que ele é um cliente que vai impactar muito grandemente no nosso portfólio, a gente faz esse tipo de flexibilização. Eu trouxe essa flexibilização para você porque, de fato, eu acredito porque também, como são duas empresas no mesmo local, eu consigo mandar a mesma equipe, então eu consigo baratear mais meus custos também. Então, eu acho que dessa forma que funciona pra gente, eu acho que fica justo para vocês também. O que é que você acha? Pronto, deixa eu te falar. Eu vou só me reunir aqui agora para poder apresentar a pele aqui que você tá me falando. Falou, já te mando a resposta aqui ainda daqui a uns minutos aí. Mas para mim tá bem encaminhado. Fechado, meu velho. Viu? Só me reunir com eles aqui, tá todo mundo aqui do meu lado, aqui, todo mundo ouvindo. A gente vai fechar aqui e vai te mandar agora uma resposta. Ô, Igor, vamos fazer o seguinte, então. A gente já tá indo aqui entrar numa próxima call. Então, aqui, eu entendi que o cara tá comprometido, tá fechado, só que ainda assim, eu não deixo a call terminar de qualquer maneira. Ah, manda uma resposta aí, um momento aleatório e acabou, pronto, já era. Não. A gente precisa de um momento fixo na agenda para poder tratar sobre esse assunto, cara. Eu sou empresário, tenho minhas coisas, ele também é, o Gabriel também é. Então, nesse caso aqui, vocês vão ver que eu marco um horário para não ficar solto. Entendeu? Vamos lá. Eu e o Gabriel estamos muito apertados de agenda agora. Qual que é o momento aqui no final da tarde que a gente consegue falar sobre isso? Eu imagino que 5 minutos é suficiente, cara. Só pra gente bater isso certinho. Quando eu acabar aqui, eu já vou estar disponível e já te passo o horário para você. Beleza? Tá, só pra eu ficar ligado no nosso celular ali da empresa. Por volta ali das 3h30, você acredita que você já finalizou aí? Acho que antes de umas 16 e pouquinho eu já tô livre aqui. Eu já te passo. Às 4h30, então. Pronto, ok? marcado. Cara, o Gabi, 4h30, 4h30, eu tô com outra call. Surgiu Mas agora, na verdade, não precisa nem de uma ligação. É só eu falar, tá fechado e a gente segue o barco. Não tem muita necessidade de agendar, não. Viu? Ok, Tá, então eu beleza. falo com o Gabriel pra finalizar e te dá uma ligada umas 5 horas. Pronto, valeu. Abraço, meu irmão. Valeu. Então, nesse caso aqui, a gente terminou, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui o que vocês realmente querem ver, né? Vamos lá. Aqui tá os prints dos comprovantes dessa loja que a gente fechou. Só abrir aqui na minha segunda tela. Vamos lá. Então, aqui tá uma. Apareceu aí. BSC Celulares. Uma fechada em março, né? Aquilo que ele falou lá do fluxo de caixa. E a outra... Vou compartilhar outra tela aqui. E a outra... Aqui. Outro comprovante de abril. Tá aí. Pra vocês verem. Apesar de não ter sido uma venda que fechou na Cal, ainda assim a gente teve um grande sucesso, tá? E o que vocês têm que prestar atenção de tudo isso que eu mostrei aqui? Primeira coisa, apesar de não seguir a estrutura, como a maioria das minhas calls são feitas agora, a venda ainda pode ser feita, tá? Então, seguir os princípios já é um bom primeiro passo. Agora, se vocês querem vender no nível muito alto, em qualquer nicho que for, vocês precisam ter um framework escrito, porque senão vocês vão ter muita dificuldade, tá? Além disso também, né, prestar atenção em como que eu dei o pitch no cara, mostrando ali o problema, entregar benefício, a forma que eu engajei, a forma que eu identifiquei o real problema dele. O real problema dele não era que ele não tinha estrutura e ficava dependendo de outras pessoas. O real problema dele é que ele se sentia medíocre. Ok? Outra coisa, perguntas de consequência, né? Não dá espaço para o lead falar e levar a call para outro cenário e não sair por cima do cenário negativo. Então, isso aqui foram algumas das coisas que eu quis mostrar nessa call aqui para vocês. Espero que vocês tenham pegado, espero que com isso aqui vocês consigam levar a habilidade de vocês para outro nível. E claro, se vocês quiserem aprender a realmente dominar vendas em um outro nível, chama eu ou o Luca Viana, que eu tenho certeza, cara, que você vai entrar aqui dentro e a gente vai levar a agência de vocês literalmente nas alturas, ok? Foi um prazer mostrar tudo isso aqui na prática e a gente se vê lá dentro do nosso treinamento. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tamo junto.